Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O coração partido na poeira. A carroça balançava sobre as pedras irregulares do caminho texano quando Margaret O'Brien segurou com mais força a pequena mão de Kate, enquanto Tommy observava a vastidão dourada que se estendia até onde a vista alcançava. O sol de setembro descia lentamente, pintando o céu de âmbar e púrpura, como se a própria terra quisesse oferecer beleza àqueles que chegavam com esperança no peito. Margaret ajeitou o xale de lã sobre os ombros, sentindo o perfume seco da poeira misturado ao aroma distante de gado. Suas cartas, amareladas pelo tempo e pelo manuseio constante, descansavam no bolso do vestido azul marinho, as únicas provas tangíveis de que Benjamin Harrison havia um dia desejado sua companhia. "Mamãe, é ali o rancho?" Tommy apontou para um conjunto de construções de madeira que se erguia majestoso contra o horizonte dourado. Margaret assentiu, engolindo o nó que crescia em sua garganta. 3 meses de viagem de Boston até esta terra prometida, carregando 2 crianças e um coração cheio de esperanças cuidadosamente cultivadas através de palavras escritas em papel. A carroça parou diante de uma casa imponente de 2 andares, com uma varanda ampla onde homens de chapéus largos se reuniam após o trabalho. Benjamin Harrison emergiu da sombra, alto e de ombros largos, exatamente como havia descrito em suas cartas. Por um momento fugaz, Margaret sentiu seu coração acelerar. Talvez, finalmente, tivesse encontrado o recomeço que tanto buscara. Mas quando Benjamin a viu descer da carroça com Tommy e Kate grudados em sua saia, sua expressão mudou. Não era a surpresa gentil de um homem que encontra sua prometida. Era a dureza cortante da decepção. "Senhora O'Brien?" Sua voz carregava uma frieza que contrastava brutalmente com o calor das cartas que havia escrito. "Sim, Sr. Harrison. Conforme combinamos..." "Combinamos?" Ele interrompeu, seus olhos percorrendo Tommy e Kate como se fossem bagagem indesejada. "Em nossas cartas jamais foi mencionado que a senhora tinha filhos." O silêncio desceu sobre o rancho como uma lâmina. Os vaqueiros pararam de conversar. As mulheres se aproximaram das janelas. Margaret sentiu cada olhar como uma agulhada na pele, mas manteve o queixo erguido. "Sr. Harrison, em minhas cartas eu..." "E seu sotaque," ele continuou, cada palavra medida e cortante. "A senhora é irlandesa, católica." Pronunciou a última palavra como se fosse uma doença contagiosa. "Isso jamais foi mencionado." Kate começou a chorar baixinho, percebendo a tensão que crescia ao redor deles. Tommy, com seus 8 anos corajosos, deu um passo à frente, colocando-se entre sua mãe e Benjamin. "Em suas cartas," Margaret disse, sua voz mantendo uma dignidade que parecia brotar do próprio chão sob seus pés. "O senhor escreveu sobre um novo começo, sobre uma vida construída em parceria e respeito mútuo." Benjamin riu. Um som áspero que ecoou pela varanda. "Senhora O'Brien, eu escrevi a uma mulher respeitável de Boston, não a uma viúva irlandesa com 2 filhos bastardos." A palavra caiu como um chicote. Tommy gritou algo em gaélico que fez Benjamin recuar, mas Margaret colocou a mão no ombro do filho, silenciando-o com um olhar.
Meus filhos são legítimos, Sr. Harrison, e minha honra permanece intacta, diferentemente da sua palavra. Ela se virou para o cocheiro que havia trazido suas bagagens da estação. Por favor, leve-nos à hospedaria do povoado. O homem baixou os olhos constrangido. Senhora, receio que... Bem, melhor tentar algumas casas primeiro. Margaret compreendeu no mesmo instante. A rejeição de Benjamin não seria apenas pessoal, seria pública, definitiva, uma marca que a seguiria por toda aquela comunidade pequena e fechada. Quando a carroça se afastou do rancho Harrison, carregando uma mulher e duas crianças em direção a um futuro completamente incerto, Margaret permitiu-se apenas um momento de lágrimas silenciosas. Tommy segurou sua mão. Kate adormeceu em seu colo, e o sol texano desapareceu no horizonte, deixando apenas as estrelas como testemunhas de um sonho que havia morrido antes mesmo de nascer. Mas Margaret O'Brien não sabia, naquela noite de setembro de 1857, que algumas vezes é preciso que um coração se quebre completamente para descobrir do que realmente é feito. A mão estendida na escuridão. O povoado de Cedar Creek dormia sob um manto de estrelas quando Margaret percorreu uma a uma as hospedarias e pensões. Em cada porta, a mesma sequência se repetia. Olhares de desconfiança ao ouvirem seu sotaque, sussurros ao verem as crianças, portas se fechando com o som seco da rejeição. Não temos vagas, mentia o proprietário da pensão principal, embora Margaret pudesse ver claramente quartos vazios através das janelas iluminadas. Kate havia adormecido nos braços da mãe, mas Tommy caminhava ao lado, seus pequenos punhos cerrados, observando cada recusa com a intensidade feroz de quem já aprendera que o mundo podia ser cruel sem motivo aparente. Foi quando estavam sentados nos degraus da igreja metodista, sem saber para onde ir, que uma voz suave cortou a escuridão. Perdoem-me a intromissão, mas vocês parecem precisar de ajuda. Margaret levantou os olhos e viu uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos loiros presos em um coque simples, vestindo um casaco de lã escura sobre um vestido prático. Havia algo na maneira como ela segurava uma cesta de vime, com as mãos firmes de quem trabalhava a terra, que transmitia confiança. Sou Ruth Miller, continuou ela, notando a hesitação de Margaret. Vivo numa pequena fazenda a 2 milhas daqui. Ouvi falar que chegaram hoje. Margaret se levantou lentamente, ajeitando Kate nos braços. Margaret O'Brien. Estes são meus filhos, Tommy e Kate. Ruth assentiu sem demonstrar surpresa ou julgamento. Alemã? Perguntou, reconhecendo algo familiar no próprio sotaque. Irlandesa. Ah, Ruth sorriu e havia algo genuinamente caloroso naquele sorriso. Então sabemos o que é carregar nossas origens como uma marca. Venham, tenham uma casa com quartos extras e uma mesa onde sempre cabe mais um prato. Durante a caminhada pela estrada empoeirada, iluminada apenas pela lua crescente, Ruth explicou que havia perdido o marido 2 anos antes, numa pneumonia que chegou com o inverno. Desde então, mantinha a fazenda sozinha, cultivando um pequeno horta, criando algumas galinhas e dando aulas particulares para as crianças das famílias vizinhas. É uma vida simples, disse ela, abrindo a porta de uma casa de madeira pintada de branco, com uma varanda pequena, mas acolhedora. Mas é honesta. O interior da casa cheirava a pão fresco e alecrim. Margaret notou os livros alinhados numa estante improvisada, os bordados delicados nas cortinas, a mesa de jantar onde apenas um prato havia sido usado. Era a casa de uma mulher que havia aprendido a transformar solidão em serenidade. Posso pagar pelo abrigo, disse Margaret, lutando para manter sua dignidade intacta. Sou professora, posso trabalhar em troca da estadia. Ruth se virou, estudando o rosto de Margaret à luz da lamparina. Professora? Que maravilha! Preciso de ajuda com as lições das crianças maiores. Português, aritmética, geografia. E francês, acrescentou Margaret. E um pouco de latim. Melhor ainda. Ruth preparou um chá de camomila e serviu em xícaras delicadas de porcelana. Um luxo inesperado naquela casa simples. Amanhã podemos discutir os detalhes. Esta noite, vocês precisam de descanso. Ela conduziu Margaret e as crianças a um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama de casal e uma cama menor encostada na parede. Lençóis brancos cheirando a lavanda. Uma janela que dava para um jardim, onde Margaret podia distinguir as silhuetas de roseiras e uma horta bem cuidada. Obrigada, sussurrou Margaret.
e havia tanto mais do que gratidão naquela palavra. Havia o reconhecimento de que, às vezes, a bondade humana aparece exatamente quando mais precisamos dela. Ruth parou na porta, sua mão na maçaneta. Margaret, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Margaret assentiu, preparando-se para mais um julgamento. Você realmente acreditava que encontraria o amor numa carta? A pergunta pegou Margaret de surpresa. Não havia acusação na voz de Ruth, apenas curiosidade genuína. Acreditava na possibilidade de encontrar respeito, respondeu Margaret finalmente. E talvez com o tempo, algo mais profundo pudesse florescer. Ruth sorriu. O amor verdadeiro raramente chega por correspondência. Geralmente ele cresce devagar em terreno preparado pela convivência e pela confiança. Quando Ruth fechou a porta, Margaret se sentou na cama, observando Tommy e Kate adormecidos. Pela primeira vez em meses, sentia algo parecido com esperança. Não a esperança romântica que a havia trazido ao Texas, mas algo mais sólido. A esperança de que poderia reconstruir sua vida através do trabalho honesto e da dignidade preservada. Lá fora, o vento texano soprava entre as árvores, carregando o aroma de terra fértil e a promessa de que, às vezes, os melhores caminhos são aqueles que descobrimos quando os planos originais desmoronam completamente. O veneno das palavras. 3 semanas haviam passado desde que Margaret estabelecera sua rotina na fazenda Miller. As manhãs começavam cedo, com o ordenhamento das 2 vacas leiteiras, seguido pelas aulas para as 6 crianças que Ruth atendia. Margaret descobriu uma alegria inesperada em ensinar, vendo os olhos dos pequenos brilharem quando compreendiam uma nova lição de aritmética ou quando conseguiam pronunciar perfeitamente uma frase em francês. Tommy havia se adaptado rapidamente, ajudando nos trabalhos da fazenda, com o entusiasmo de um menino que finalmente encontrava espaço para crescer. Kate, mais tímida, passava as tardes ajudando Margaret a cuidar da horta, suas pequenas mãos aprendendo a distinguir ervas daninhas das mudas de vegetais. Foi numa manhã de outubro, quando Margaret levava ovos para vender na cidade, que escutou pela primeira vez os sussurros venenosos. Caminhava pela rua principal de Cedar Creek, uma cesta de vime no braço, quando passou por um grupo de mulheres reunidas diante da loja de tecidos. Reconheceu algumas, esposas de fazendeiros que haviam trazido os filhos para as aulas de Ruth. Todas pararam de conversar quando a viram se aproximar. "Bom dia, senhoras", cumprimentou Margaret, mantendo o tom cordial que sempre usava. Recebeu apenas acenar de cabeças frios em resposta. Mas quando se afastou, as vozes recomeçaram, propositalmente altas o suficiente para que ela ouvisse. "Dizem que ela fugiu da Irlanda por causa de um escândalo", murmurava uma voz que Margaret reconheceu como sendo de Mrs. Patterson, mãe de 2 dos alunos de Ruth. "Claro que fugiu", respondeu outra. "Mulher decente não viaja sozinha com 2 crianças para se casar com um homem que nunca viu." Margaret acelerou o passo, mas as palavras a seguiam como fantasmas. E aquelas crianças? Onde estava o pai quando ela partiu? Ruth Miller deveria ter mais cuidado com as companhias que mantém. Uma casa cristã não deveria abrigar esse tipo de gente. Margaret chegou à mercearia com as mãos tremendo. O proprietário, Mr. Jenkins, aceitou os ovos com a mesma cordialidade de sempre, mas ela notou como sua esposa se mantinha afastada, organizando conservas numa prateleira distante. Foi na saída da mercearia que encontrou Victoria Sterling pela primeira vez. Victoria era exatamente o tipo de mulher que Margaret imaginara que Benjamin Harrison preferiria. Loira, de pele clara, vestida com um traje de montaria impecável que certamente custara mais do que Margaret ganhava em 3 meses. Seus olhos azuis brilhavam com a confiança de quem sempre obtivera tudo o que desejara. "Você deve ser a famosa Mrs. O'Brien", disse Victoria, sua voz doce como mel envenenado. "Sou Victoria Sterling." Margaret assentiu polidamente. "Senhorita Sterling, ouvi falar que está morando com Ruth Miller. Que arranjo interessante." Victoria sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. "Espero que esteja se adaptando aos nossos costumes texanos. Sei que pode ser desafiador para pessoas de certas origens." "Estou me adaptando muito bem, obrigada." Victoria se aproximou um passo, baixando a voz. "Margaret, posso chamá-la de Margaret? Sei que pode parecer que as pessoas desta cidade são frias com você, mas entenda, somos uma comunidade pequena unida por valores cristãos sólidos.
Quando chegam pessoas de background duvidoso, bem, é natural que surjam preocupações. Margaret sentiu o sangue subir às faces, mas manteve a voz calma. Meu background, senhorita Sterling, inclui educação formal, experiência como professora e criação decente. Se isso é duvidoso aos seus olhos, lamento que sua educação tenha sido tão limitada. Victoria piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Por um momento, sua máscara de civilidade escorregou, revelando algo mais duro por baixo. Cuidado, Margaret, disse ela, sua voz perdendo toda a pretensão de doçura. Esta cidade tem uma memória longa para aqueles que não conhecem seu lugar. Margaret voltou à fazenda Miller com o coração pesado, mas foi interceptada por Tommy no portão. O menino correu até ela, suas faces coradas de excitação. Mamãe, Ruth disse que podemos plantar um canteiro só nosso. Posso plantar cenouras? Vendo o entusiasmo do filho, Margaret sentiu a tensão da manhã se dissolver parcialmente. Independentemente dos sussurros venenosos de Victoria Sterling e suas amigas, havia construído algo real ali. Trabalho honesto, um teto seguro para seus filhos e a primeira amizade genuína que tivera em anos. Mas naquela noite, enquanto bordava à luz da lamparina, Margaret ouviu Ruth conversando com um vizinho no pórtico. As vozes eram baixas, mas ela captou fragmentos preocupantes. Sterling anda espalhando histórias. Famílias estão reconsiderando as aulas. Pressão do pastor metodista. Margaret deixou o bordado de lado, compreendendo que Victoria Sterling não era apenas uma mulher mesquinha, mas alguém com poder real para destruir a nova vida que havia começado a construir. A guerra havia começado, e Margaret sabia que teria que lutar não apenas por si mesma, mas pela segurança de seus filhos e pela honra de Ruth, que havia arriscado sua própria reputação para ajudá-las. No escuro de seu quarto, Margaret fez uma promessa silenciosa. Não importava quão venenosas fossem as línguas de Cedar Creek, ela não permitiria que destruíssem o que havia construído com tanto esforço. Algumas batalhas valiam a pena, e sua dignidade era uma delas. O anjo da misericórdia. A febre chegou com a chuva de novembro. Margaret acordou no meio da madrugada com o choro baixinho de Kate, e ao tocar a testa da menina, sentiu o calor abrasador que conhecia bem demais das epidemias de Boston. Ruth, chamou, sua voz carregada de pânico mal contido. Ruth apareceu na porta em minutos, ainda vestindo sua camisola de dormir, mas já alerta. Uma olhada em Kate foi suficiente. Febre alta, murmurou, tocando delicadamente o rostinho corado da menina. Vou preparar compressas frias e chá de salgueiro. Durante 3 dias, Margaret não saiu do lado da cama de Kate. A menina delirava, chamando por seu pai morto, pedindo água com vozes que não eram sua. Tommy rondava o quarto como um pequeno fantasma, seus olhos grandes fixos no rosto da irmã. Na terceira noite, quando a febre parecia não querer quebrar e Kate respirava de forma irregular, Ruth colocou a mão no ombro de Margaret. Precisa de um médico verdadeiro, disse sua voz gentil, mas firme. O mais próximo está a 20 milhas em Austin. Margaret fechou os olhos, calculando. Não tinha dinheiro para pagar um médico, muito menos para trazê-lo de tão longe. Mas não podia perder Kate. Não podia. Irei a Austin, disse, levantando-se da cadeira onde havia passado 3 noites. Talvez consiga convencê-lo. Não será necessário. A voz veio da porta. Margaret se virou e viu um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, carregando uma maleta de couro gasto. Não o reconhecia, mas ele entrou no quarto com a confiança de alguém habituado a emergências médicas. Sou o Dr. William Hayes, disse, aproximando-se da cama. Ex-cirurgião militar. Ouvi falar que havia uma criança doente aqui. Margaret olhou para Ruth, confusa. Como ele soubera? Quem o havia chamado? Dr. Hayes examinou Kate com a competência de anos de prática. Verificou sua temperatura. Ouviu seus pulmões. Examinou sua garganta com uma pequena lanterna. Febre escarlate. Diagnosticou. Finalmente. Não tão grave como poderia ser, mas precisa de cuidados específicos. Ele abriu sua maleta e retirou um pequeno frasco. Quinino, uma gota em água morna de 3 em 3 horas. E estas ervas. Entregou um sachê a Ruth. Para chá. Vai ajudar com a respiração. Doutor, Margaret começou, suas mãos trêmulas. Eu não posso pagar. Não cobro visitas para crianças doentes. Ele interrompeu, guardando seus instrumentos. Especialmente não quando...
Ele parou, como se fosse dizer algo mais, mas se conteve. Margaret percebeu a hesitação. Quando o quê, doutor? Dr. Hayes a estudou por um momento, depois suspirou. Quando alguém já providenciou o pagamento. Alguém? Quem? Não me foi dito para revelar. Apenas que deveria vir imediatamente e trazer tudo o que fosse necessário para tratar a menina. Ele colocou a mão na maçaneta da porta. Voltarei amanhã para ver como ela está. Após sua partida, Margaret se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama de Kate. Quem em Cedar Creek se importaria o suficiente para pagar um médico para sua filha? Ruth não tinha esse tipo de dinheiro, e certamente não seria Victoria Sterling ou qualquer uma de suas amigas. Mamãe! A voz fraca de Kate a trouxe de volta à realidade. Estou com sede. Margaret preparou a água com quinino, observando com alívio quando Kate conseguiu beber sem vomitar. Era o primeiro sinal de melhora em 3 dias. Durante a semana seguinte, outros pequenos milagres começaram a aparecer. Uma cesta com frutas frescas foi deixada no pórtico, sem nenhum bilhete. Lenha já cortada apareceu empilhada ao lado da casa numa manhã, embora Margaret tivesse certeza de que não estava lá na noite anterior. Um saco de aveia, o tipo mais caro que se podia comprar na mercearia, surgiu no celeiro. Alguém está olhando por vocês? Disse Ruth uma manhã, observando Margaret descobrir um tecido fino, azul claro, dobrado cuidadosamente sobre a cerca do jardim. Alguém que não quer ser conhecido. Margaret segurou o tecido contra a luz. Era seda genuína, da qualidade que as senhoras mais ricas de Boston usavam. Suficiente para fazer um vestido novo para Kate, ou talvez uma blusa elegante para ela mesma. Tommy apareceu correndo do celeiro. Mamãe, tem um cavalo novo lá. Um cavalo baio com uma sela linda. Margaret deixou o tecido de lado e foi verificar. De fato, um cavalo belo e bem cuidado estava no celeiro, junto com uma sela de couro trabalhada e um bilhete simples, para os deslocamentos necessários. Naquela noite, enquanto Kate dormia tranquila pela primeira vez em uma semana, Margaret se sentou no pórtico com Ruth observando as estrelas. Você tem alguma ideia de quem pode ser? Perguntou Margaret. Ruth balançou a cabeça. Pode ser qualquer pessoa. Às vezes, as pessoas fazem o bem em segredo porque sabem que, se fossem descobertas, seriam criticadas por ajudar os indesejados. Margaret compreendeu. Em Cedar Creek, ajudar uma irlandesa católica publicamente poderia trazer problemas sociais. Mas alguém com recursos consideráveis, estava disposto a arriscar isso, desde que permanecesse anônimo. Quando finalmente foi dormir, Margaret sussurrou uma oração de gratidão. Não sabia quem era seu anjo da guarda, mas sabia que, num mundo que muitas vezes parecia frio e cruel, ainda existiam pessoas capazes de bondade genuína. O que ela não sabia era que, a 3 milhas dali, Benjamin Harrison estava sentado em sua própria varanda, observando as mesmas estrelas e pensando numa mulher irlandesa que havia demonstrado mais graça e dignidade em sua rejeição do que ele jamais mostrara em sua vida inteira. O coração de um menino corajoso. O Festival da Colheita de Cedar Creek acontecia tradicionalmente na primeira semana de dezembro, quando as últimas safras haviam sido recolhidas e as famílias se reuniam na Praça Central para celebrar mais um ano de prosperidade. Margaret havia hesitado em comparecer, mas Ruth insistira que seria um erro se isolar completamente da comunidade. Você e as crianças têm tanto direito de estar lá quanto qualquer outra família, disse Ruth, ajustando o vestido novo que Margaret havia costurado com o tecido misteriosamente aparecido. Além disso, Tommy está ansioso para mostrar as abóboras que cultivou. De fato, Tommy havia passado as últimas semanas polindo suas 3 abóboras gigantes, determinado a participar do concurso de hortaliças. Kate, completamente recuperada da febre, saltitava de excitação com seu vestido azul claro e fitas novas no cabelo. A praça central estava decorada com guirlandas de milho e abóboras, lanternas penduradas nos carvalhos e mesas compridas carregadas com as melhores comidas que cada família podia oferecer. O aroma de tortas de maçã misturava-se com o cheiro de carne assada e pão fresco. Margaret notou os olhares quando chegaram. Alguns curiosos, outros claramente desaprovadores. Mas também viu sorrisos genuínos de algumas pessoas. O ferreiro que sempre a cumprimentava polidamente, Mrs. Garcia, cuja filha havia se destacado nas aulas de francês,
Dr. Hayes, que acenou de longe. Tommy correu imediatamente para a área do concurso, carregando sua abóbora maior com o orgulho de um verdadeiro fazendeiro. Margaret e Ruth se dirigiram para uma das mesas, onde Margaret havia trazido seu melhor prato, uma torta de pêssego com especiarias que aprendera com sua mãe na Irlanda. Foi quando estavam arrumando a torta na mesa que Victoria Sterling se aproximou, acompanhada por duas amigas, e vestindo um traje de veludo verde que certamente custara mais do que a maioria das famílias ganhava em 6 meses. Que interessante, disse Victoria, examinando a torta de Margaret com um sorriso que não chegava aos olhos. Nunca experimentamos culinária irlandesa antes. É uma receita de família, respondeu Margaret calmamente, recusando-se a morder a isca. Claro que é. Victoria se virou para suas amigas. É fascinante como diferentes culturas têm diferentes padrões de o que consideram apropriado. Margaret sentiu Ruth se tensionar ao seu lado, mas manteve sua expressão serena. É verdade, concordou Margaret. Por exemplo, em algumas culturas, a hospitalidade e a bondade cristã são valores fundamentais. Em outras, parece que a crueldade gratuita é considerada uma forma de entretenimento. Victoria piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Suas amigas trocaram olhares desconfortáveis. Bem, disse Victoria, sua voz assumindo um tom mais cortante. Suponho que cada um faz o melhor que pode, dadas suas limitações. Foi nesse momento que Tommy apareceu correndo, suas faces coradas de excitação. Mamãe! Mamãe! Minha abóbora ficou em segundo lugar! Ele segurava uma fita azul radiante de orgulho. Que maravilha, querido! Margaret se abaixou para abraçá-lo, genuinamente orgulhosa. Victoria olhou para Tommy com uma expressão desdenhosa. Segundo lugar, que adequado. Tommy olhou para Victoria, depois para sua mãe, claramente percebendo a tensão no ar. Com a intuição aguçada das crianças, compreendeu imediatamente que essa mulher estava sendo cruel com sua mãe. Senhora, disse Tommy, endireitando-se até sua altura máxima de 8 anos, minha mãe é a melhor mãe de todo o Texas. Victoria riu, um som artificial e cruel. Tenho certeza de que você acredita nisso, menino, mas há certas realidades que as crianças não compreendem. Compreendo que a senhora é má, disse Tommy, sua voz clara e firme. Compreendo que a senhora fala mal da minha mãe porque tem ciúme dela. Tommy, Margaret disse suavemente, mas o menino não havia terminado. Minha mãe ensina crianças a ler, continuou Tommy, agora falando alto o suficiente para que outras pessoas começassem a prestar atenção. Ela cuida de pessoas doentes. Ela trabalha duro todos os dias para nos dar uma vida boa. Ele se virou para Victoria, seus olhos jovens brilhando com uma fúria justa. O que a senhora faz além de falar mal de pessoas boas? Um silêncio desceu sobre a área ao redor deles. Pessoas haviam parado de conversar para observar a cena. Victoria estava vermelha, claramente furiosa por ter sido confrontada por uma criança. Seu pequeno insolente, ela sibilou. Alguém deveria lhe ensinar maneiras. As maneiras dele estão perfeitas, disse uma voz profunda atrás delas. Margaret se virou e viu Benjamin Harrison se aproximando, seu chapéu na mão, expressão séria. Ele não havia falado com ela desde aquela noite humilhante 2 meses antes, mas agora seus olhos estavam fixos em Victoria. Victoria, disse ele, sua voz formal e fria, creio que seria melhor se a senhorita encontrasse entretenimento em outro lugar. Victoria olhou para Benjamin com uma expressão de choque. Ben, você não pode estar defendendo... Estou defendendo um menino corajoso que protegeu sua mãe, disse Benjamin. Algo que qualquer homem decente respeitaria. Victoria ficou em pé por mais um momento, seu rosto alternando entre raiva e humilhação. Depois se afastou rapidamente, suas amigas correndo atrás dela. Benjamin se virou para Tommy, que ainda estava de pé, como um pequeno soldado defendendo seu território. Jovem Tommy, disse ele, estendendo a mão. Foi um prazer conhecer um cavalheiro verdadeiro. Tommy apertou a mão de Benjamin firmemente, estudando o rosto do homem com a intensidade de quem está avaliando um potencial aliado. Senhor Harrison, disse Tommy formalmente. Obrigado por... Senhor Harrison, disse Tommy formalmente. Obrigado por defender minha mãe. Ela merece respeito. Benjamin assentiu, depois se virou para Margaret. Por um momento seus olhares se encontraram, e ela viu algo diferente em seus olhos.
Não a frieza daquela primeira noite, mas algo que parecia penitência. Mrs. O'Brien, disse ele, sua voz baixa. Poderia ter uma palavra com a senhora? Em particular? Margaret hesitou, depois assentiu. Ruth se ofereceu para ficar com as crianças enquanto eles caminhavam até a borda da praça, onde um banco de madeira ficava sob um carvalho antigo. Vim para pedir desculpas, disse Benjamin sem preâmbulos. Meu comportamento naquela primeira noite foi imperdoável. Margaret o estudou, procurando sinais de sinceridade. Por que agora, Sr. Harrison? Porque tenho observado a senhora e seus filhos estes 2 meses. Porque vi como trabalha, como ensina, como criou esse menino corajoso. Ele pausou, removendo o chapéu para passar a mão pelos cabelos. E porque percebi que sou eu quem não merecia sua presença. Não o contrário. Era uma confissão inesperada, vinda de um homem que parecia tão seguro de suas convicções naquela primeira noite. Margaret sentiu algo se mexer em seu peito. Não perdão imediato, mas talvez o início de uma compreensão. Suas cartas, ela disse suavemente, falavam de um homem diferente. Um homem em quem acreditei que poderia confiar. Esse homem existe, disse Benjamin, olhando para suas próprias mãos. Mas ele se escondeu atrás do preconceito e do orgulho. Espero que ainda haja tempo para que ele ressurja. Margaret não respondeu imediatamente. Observou o festival à sua volta. Famílias rindo, crianças correndo, a vida simples de uma comunidade que poderia ter sido sua, se as coisas fossem diferentes. O tempo dirá, Sr. Harrison, disse ela finalmente, mas agradeço suas desculpas. Que agradeço por defender Tommy hoje. Aquele menino tem mais coragem do que a maioria dos homens que conheço, disse Benjamin, um sorriso tocando os cantos de sua boca, incluso eu. Quando retornaram ao festival, Margaret notou que algo havia mudado. As pessoas ainda observavam, mas não com a mesma hostilidade aberta. Tommy havia conquistado admiradores com sua defesa corajosa, e Kate estava rodeada de outras crianças, finalmente aceita em suas brincadeiras. Ruth se aproximou dela com um sorriso knowledgeable. Parece que as marés estão mudando, murmurou ela. Talvez, concordou Margaret. Ou talvez eu esteja apenas aprendendo a navegar melhor. Mas naquela noite, quando colocou Tommy na cama, ele segurou sua mão firmemente. Mamãe, aquele homem... Sr. Harrison, ele gosta da senhora. Margaret piscou surpresa. O que faz você pensar isso? A maneira como ele olha para a senhora. Como o papai costumava olhar, mas diferente também. Margaret sentiu seu coração apertar. Tommy tinha apenas 5 anos quando Patrick morreu, mas aparentemente se lembrava mais do que ela imaginava. E o que você acha disso? Perguntou ela, curiosa sobre a perspectiva de seu filho. Tommy considerou cuidadosamente. Acho que ele precisa provar que mudou de verdade, que não vai magoar a senhora de novo. A sabedoria do menino a surpreendeu. E como ele poderia provar isso? Sendo gentil, ajudando quando precisarmos, sendo um amigo primeiro, antes de tentar ser qualquer outra coisa. Margaret beijou a testa do filho, maravilhada com sua intuição. Você é muito sábio, Tommy O'Brien. Aprendi com a senhora, mamãe. Naquela noite, Margaret se sentou na varanda da casa Miller, observando as estrelas e pensando nas palavras de Tommy. Seria possível que Benjamin Harrison realmente houvesse mudado? E mais importante, seria possível que ela pudesse aprender a confiar novamente? O vento noturno trouxe o aroma de terra fértil e a promessa de que o inverno, embora próximo, não duraria para sempre. E pela primeira vez, desde sua chegada ao Texas, Margaret permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, sua história em Cedar Creek ainda pudesse ter um final diferente do que havia imaginado. Sombras do passado. O inverno texano chegou com ventos cortantes e geadas que cristalizavam as folhas das árvores ao amanhecer. Margaret havia estabelecido uma rotina confortável na fazenda Miller, aulas pela manhã, trabalhos domésticos à tarde e noites tranquilas costurando ou lendo com Ruth ao lado da lareira. Tommy havia crescido 2 dedos desde a chegada, seus ombros se alargando com o trabalho na fazenda. Kate, agora completamente recuperada da febre, tagarelava incessantemente em inglês, misturado com as poucas palavras de gaélico que Tommy lhe ensinara em segredo. Foi numa tarde de janeiro, quando Margaret retornava da cidade com provisões, que viu o homem na estrada. Ele estava encostado numa árvore fumando um cachimbo, vestindo roupas que já haviam sido boas, mas agora mostravam sinais de viagem longa e cuidado desleixado.
Quando a viu se aproximar, endireitou-se e sorriu, um sorriso que Margaret reconheceu imediatamente e que fez seu sangue gelar. Cornelius Murphy, murmurou ela, parando a carroça a uma distância segura. Margaret, minha querida, disse ele, aproximando-se com a familiaridade de quem acreditava ter direitos sobre ela. Que alegria encontrá-la finalmente. Cornelius Murphy era alto e magro, com cabelos ruivos que começavam a receder e olhos verdes que um dia ela havia achado charmosos. Agora, viam apenas a persistência obstinada de um homem que nunca aceitara uma rejeição. O que está fazendo aqui, Cornelius? Vim buscá-la, é claro. Ele se aproximou mais da carroça, forçando-a a segurar as rédeas com mais firmeza para controlar os cavalos nervosos. Quando soube que havia fugido para este lugar selvagem, não pude deixar de segui-la. Não fugi de nada. Vim construir uma nova vida. Cornelius riu, um som que ela lembrava bem demais. Uma nova vida? Margaret, você não pode simplesmente ignorar quem é. Você é irlandesa, católica, viúva, pertence ao nosso povo, na nossa comunidade. Não pertenço a ninguém além de mim mesma e meus filhos. Ah, sim, as crianças. Seus olhos percorreram a carroça, notando os pacotes de provisões, a qualidade do chale que ela usava. Vejo que encontrou algum conforto aqui. Mas por quanto tempo, Margaret? Estes americanos, eles toleram nossa presença quando precisam de nosso trabalho, mas nunca nos aceitam verdadeiramente. Margaret sentiu um frio no estômago que não tinha nada a ver com o vento de janeiro. Cornelius sempre havia tido uma capacidade perturbadora de encontrar suas inseguranças e cutucá-las. Minha vida aqui não é da sua conta, Cornelius. Claro que é. Ele colocou a mão no estribo da carroça, seu toque fazendo os cavalos se agitarem. Em Boston, você pode ter se dado ao luxo de rejeitar um bom homem irlandês católico. Mas aqui, neste lugar onde os protestantes olham para você como se fosse uma doença, você precisa de proteção, Margaret. Precisa de alguém que entenda sua verdadeira natureza. Minha verdadeira natureza não inclui aceitar homens que não compreendem o significado da palavra não. Os olhos de Cornelius brilharam com algo perigoso. Você sempre foi orgulhosa demais para seu próprio bem. Mas sei coisas sobre você, Margaret O'Brien. Sei por que realmente deixou Boston. Margaret sentiu seu coração acelerar, mas manteve a voz firme. Deixei Boston porque meu marido morreu e eu quis um recomeço. E por que a família O'Brien a expulsou? Porque Michael O'Brien disse que você não era bem-vinda no funeral do próprio marido. A menção do funeral de Patrick atingiu Margaret como uma bofetada. Ela se lembrava da humilhação de ser escorraçada da igreja por seus próprios cunhados, das acusações sussurradas de que ela havia causado a morte do marido por ser ambiciosa demais, diferente demais. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, interrompeu Cornelius. Você fugiu da vergonha, Margaret. E agora que tipo de vergonha está acumulando aqui? Ouvi falar sobre seu acordo de casamento fracassado, sobre como foi rejeitada publicamente. Margaret se endireitou na carroça, sua dignidade se erguendo como um escudo. Se veio até o Texas apenas para tentar humilhar-me com o passado, desperdiçou sua viagem. Vim para oferecer-lhe uma saída honrosa. Cornelius se aproximou mais, sua voz assumindo um tom que tentava ser gentil, mas soava como uma ameaça. Case-se comigo, Margaret. Volte para Boston como minha esposa. Seus filhos terão uma educação católica adequada. Você terá a segurança de um lar irlandês verdadeiro. Não. A resposta foi imediata e final, mas Cornelius não recuou. Pense bem antes de responder, querida. Você sabe que tipo de futuro suas crianças terão aqui? Tommy crescerá sempre sendo o menino irlandês, nunca totalmente aceito. Kate se casará com algum fazendeiro rude que haverá apenas como força de trabalho. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima. Comigo eles teriam posição, respeito, uma comunidade onde pertencem. Margaret olhou para Cornelius por um longo momento, vendo não apenas o homem à sua frente, mas tudo o que ele representava, o peso esmagador da tradição, as expectativas que haviam sufocado sua primeira juventude, a ideia de que uma mulher só tinha valor através dos homens que a protegiam. Cornelius, disse ela, sua voz clara como cristal no ar frio, mesmo que fosse o último homem na terra, mesmo que meus filhos estivessem morrendo de fome, mesmo que eu não tivesse absolutamente nada, ainda assim, a resposta seria não.
O rosto de Cornelius se contraiu de raiva. Você vai se arrepender desta decisão, Margaret. Este lugar vai lhe mostrar exatamente o que vale uma irlandesa sozinha no mundo. Já sei o que valho, respondeu ela pegando as rédeas. E vale infinitamente mais do que qualquer coisa que você poderia oferecer. Ela chicoteou os cavalos suavemente, fazendo a carroça se mover. Cornelius teve que pular para o lado, seu rosto vermelho de humilhação e fúria. Isto não acabou, Margaret, gritou ele atrás dela. Você vai descobrir que algumas verdades não podem ser enterradas. Margaret dirigiu para casa com as mãos tremendo, mas não de medo. Era adrenalina pura, o rush de ter enfrentado seus demônios e vencido. Pela primeira vez em sua vida, havia dito não a Cornelius Murphy sem hesitação, sem culpa, sem se importar com as consequências. Mas quando chegou à fazenda Miller e viu Benjamin Harrison conversando com Ruth no pórtico, um pensamento frio a atingiu. E se Cornelius decidisse tornar suas ameaças públicas? E se ele revelasse os detalhes humilhantes de sua partida de Boston? Benjamin se virou quando ela se aproximou, e Margaret viu preocupação genuína em seus olhos. Margaret, você está bem? Você parece... Estou bem, disse ela descendo da carroça. Apenas um encontro inesperado com alguém do meu passado. Mas naquela noite, quando as crianças dormiam e Ruth havia se retirado, Margaret se sentou sozinha na cozinha, staring into the dying embers of the fire. Cornelius Murphy estava em Cedar Creek, e homens como ele raramente desistiam facilmente. Ela havia vencido a primeira batalha, mas suspeitava que a guerra estava apenas começando. A verdade revelada. Durante 3 dias, Margaret viveu em constante tensão, esperando que Cornelius Murphy aparecesse novamente ou que suas revelações começassem a circular pelo povoado. Mas a ameaça veio de uma direção inesperada. Foi Tommy quem a alertou primeiro. Mamãe, disse ele, aparecendo na cozinha onde ela preparava o almoço. Tem um homem lá fora falando com o Sr. Harrison. Eles estão discutindo. Margaret se aproximou da janela e viu Benjamin e Cornelius no pátio em frente à casa, claramente numa conversa acalorada. Mesmo à distância, podia ver a tensão em seus corpos, a maneira como Benjamin havia assumido uma postura defensiva. Ruth, chamou ela, pode ficar com as crianças? Ruth assentiu, compreendendo imediatamente a urgência na voz de Margaret. Lá fora, Margaret chegou bem a tempo de ouvir Cornelius dizendo: não é o tipo de mulher que um homem respeitável deveria considerar, Harrison. Há coisas sobre o passado dela que você deveria saber. Qualquer coisa que eu precise saber sobre Mrs. O'Brien, respondeu Benjamin, sua voz controlada, mas claramente irritada. Ela mesma pode me contar. Pode? Cornelius riu. Então ela lhe contou sobre como foi expulsa da família do marido? Como a acusaram de ter contribuído para a morte dele com suas ambições inadequadas? Margaret sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas forçou-se a continuar caminhando em direção aos 2 homens. Sr. Murphy, disse ela, sua voz firme, apesar do coração disparado. Creio que nossa conversa ontem foi bastante clara. Cornelius se virou para ela com um sorriso cruel. Ah, Margaret, justamente a tempo. Estava contando ao Sr. Harrison sobre sua situação em Boston. Benjamin olhou de Cornelius para Margaret, confusão e algo que poderia ser preocupação em seus olhos. O que ele quer dizer? Perguntou Benjamin gentilmente. Margaret respirou fundo. Sabia que este momento chegaria eventualmente e preferia que Benjamin ouvisse a verdade dela mesma do que das distorções venenosas de Cornelius. Sr. Harrison, disse ela, gostaria de falar com o senhor. Em particular, há coisas sobre meu passado que o senhor tem direito de saber. Cornelius cruzou os braços, claramente satisfeito. Que conveniente. Bem, quando terminarem sua conversa, estarei na hospedaria. Para continuar nossa discussão anterior, Margaret. Depois que Cornelius se afastou, Benjamin e Margaret caminharam em silêncio até um pequeno bosque de carvalhos na propriedade de Ruth. O sol da tarde filtrava através dos galhos nus, criando padrões de luz e sombra no chão, coberto de folhas secas. Conte-me, disse Benjamin simplesmente. Margaret se sentou num tronco caído, reunindo coragem. Era chegada a hora de revelar as feridas que havia guardado tão cuidadosamente. Meu marido, Patrick O'Brien, morreu há 3 anos, começou ela. Ele trabalhava nas docas de Boston. Era um bom homem, gentil, mas ambicioso.
Sonhava em abrir um pequeno negócio próprio, talvez uma loja. Benjamin se sentou a uma distância respeitosa, ouvindo sem interromper. Se eu o encorajava, continuou Margaret, sua voz ficando mais baixa, ajudava-o com as contas, ensinava-lhe a ler melhor, sugeria maneiras de economizar dinheiro. Para mim era natural. Meu pai sempre disse que uma esposa deveria ser parceira do marido, não apenas decoração. Isso parece sensato, comentou Benjamin. Mas a família de Patrick não via assim. Eles achavam que eu estava enchendo a cabeça dele com ideias acima de sua posição. Diziam que uma boa mulher irlandesa deveria se concentrar na casa e deixar os negócios para os homens. Margaret pausou, sentindo a familiar pontada de dor. Quando Patrick morreu no acidente no porto, eles me culparam. Como? Disseram que se ele não estivesse distraído com sonhos tolos que eu havia plantado em sua cabeça, teria prestado mais atenção e o acidente não teria acontecido. As palavras saíram numa torrente agora, como se uma represa tivesse se rompido. Disseram que eu era uma esposa inadequada, que havia matado o marido com minha natureza inadequada. Benjamin ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E eles a expulsaram. Pior, Michael O'Brien, irmão mais velho de Patrick, disse que era meu dever me casar com James, o irmão mais novo. Era tradição, disse ele. Uma viúva deveria se casar com o cunhado para manter a família unida. E você se recusou. Recusei. Margaret levantou o queixo, um gesto de desafio que Benjamin estava começando a reconhecer. James bebia demais e tinha mãos pesadas. Eu não permitiria que ele criasse meus filhos. Então eles a rejeitaram completamente. Não me permitiram nem assistir ao funeral de meu próprio marido. Espalharam pela comunidade irlandesa que eu era uma esposa indigna, uma mulher que não conhecia seu lugar. Margaret se levantou, caminhando até uma árvore e apoiando a mão em sua casca rugosa. Cornelius Murphy vinha me cortejando há meses, mas eu sempre o rejeitei. Quando a família O'Brien me rejeitou, ele viu uma oportunidade. Ofereceu-se para restaurar minha honra, casando-se comigo. Mas você recusou. Recusei. E ele não aceitou bem a rejeição. Começou a me seguir, a aparecer em lugares onde eu levava as crianças a fazer sugestões sobre o que poderia acontecer a uma mulher sozinha, sem proteção masculina. Margaret se virou para Benjamin, e ele viu tanto vulnerabilidade quanto força em seus olhos. Foi então que decidi vir para o oeste. Vi seu anúncio no jornal e pensei que poderia ter uma chance de recomeçar. Benjamin ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Margaret preparou-se para ver julgamento, decepção, talvez até repulsa em suas feições. Em vez disso, viu algo que a surpreendeu completamente. Margaret, disse ele finalmente, você é uma das mulheres mais corajosas que já conheci. Corajosa? A palavra saiu como um sussurro surpreso. Corajosa, repetiu ele, levantando-se e se aproximando dela. Você defendeu suas convicções quando toda uma comunidade se voltou contra você. Protegeu seus filhos de um casamento que sabia ser prejudicial. Viajou milhares de milhas para dar-lhes uma chance de uma vida melhor. Ele parou bem à sua frente. E quando eu a rejeitei de forma cruel e pública, manteve sua dignidade e construiu uma vida honesta através do trabalho duro. Margaret sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Mas eles estavam certos, não estavam? Sobre mim ter ideias inadequadas, sobre não conhecer meu lugar. Seu lugar, disse Benjamin, sua voz firme e clara, é exatamente onde você decidir que é. E qualquer homem que seja inteligente o suficiente para reconhecer seu valor deveria se considerar abençoado por tê-la como parceira. Foi então que Margaret compreendeu que algo fundamental havia mudado. Não apenas na maneira como Benjamin a via, mas na maneira como ela via a si mesma. Pela primeira vez em anos, alguém havia ouvido sua história completa e, em vez de condená-la, havia encontrado motivos para admirá-la. Cornelius está determinado a me levar de volta para Boston, disse ela. Ele fez ameaças. Então ele terá que lidar comigo, disse Benjamin, e havia algo de aço em sua voz que Margaret nunca havia ouvido antes. Benjamin, ela começou, usando seu primeiro nome sem perceber. Você não precisa... Preciso, sim. Ele se aproximou mais um passo. Margaret, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você seria capaz de confiar em mim? Depois de tudo que fiz, depois de como a tratei naquela primeira noite,
Seria possível que um dia você pudesse ver em mim alguém digno de sua confiança? Margaret o estudou. Este homem que havia começado como seu maior desapontamento e que lentamente estava se revelando alguém completamente diferente. A confiança, disse ela finalmente, é algo que se constrói devagar, através de ações consistentes. Benjamin sorriu, e pela primeira vez desde que o conhecera, Margaret viu genuína alegria em seus olhos. Então, disse ele, deixe-me começar a construí-la. O fogo da redenção. A seca havia se estendido por semanas, deixando a grama dourada e quebradiça, e os fazendeiros nervosos, enquanto observavam o céu perpetuamente azul em busca de nuvens que nunca vinham. Foi numa tarde abafada de março que o cheiro de fumaça chegou carregado pelo vento quente. Margaret estava dando aulas para as crianças na varanda quando Tommy levantou a cabeça, farejando o ar como um animal selvagem. Fogo, disse ele simplesmente. Margaret olhou para o horizonte e viu a coluna de fumaça negra se erguendo na direção do rancho Harrison. Seu coração acelou, não apenas pela preocupação com o incêndio, mas pela súbita percepção de que se importava genuinamente com o que pudesse acontecer a Benjamin. "Ruth!" gritou ela, entrando correndo na casa. "Há um incêndio no rancho Harrison." Ruth apareceu da cozinha secando as mãos no avental. "Vou buscar os baldes", disse ela sem hesitação. Em comunidades rurais, incêndios eram problema de todos. Margaret estava prestes a responder, quando ouviu o som de cavalos se aproximando rapidamente. Benjamin apareceu na curva da estrada, montado em seu garanhão preto, com 2 vaqueiros atrás dele. "Margaret!" gritou ele, parando bruscamente diante da casa. "Preciso de ajuda. O fogo está se espalhando em direção ao gado. Vocês têm baldes? Cobertores?" "Claro!" Margaret já estava se movendo, pegando o chale e amarrando-o firmemente. "Tommy, Kate, fiquem com Ruth. Não saiam da casa." "Mamãe, eu posso ajudar!" protestou Tommy. "Pode sim", disse Benjamin, surpreendendo a todos. "Preciso que você monte guarda aqui. Se o fogo mudar de direção e vier para cá, você precisa alertar as mulheres e ajudá-las a se preparar. É um trabalho importante, Tommy." O menino se endireitou, orgulhoso da responsabilidade. Margaret subiu na garupa do cavalo de Benjamin, seus braços automaticamente se fechando ao redor de sua cintura. Era a primeira vez que estavam tão próximos fisicamente, e ela sentiu o calor de seu corpo, o cheiro de couro e suor e algo mais, algo fundamentalmente masculino que fez seu pulso acelerar. A cavalgada até o rancho foi uma corrida contra o tempo. Margaret podia sentir a tensão nos músculos de Benjamin, ver como ele analisava constantemente a direção do vento e o comportamento do fogo. Quando chegaram ao rancho, Margaret viu imediatamente a dimensão do problema. O incêndio havia começado numa pastagem distante, provavelmente atingida por um raio durante a tempestade seca da noite anterior, e agora se espalhava em direção aos currais, onde centenas de cabeças de gado mugiam nervosamente. "As mulheres da casa estão molhando os cobertores", gritou um dos vaqueiros por sobre o ruído do vento e do fogo. "Mas precisamos mover o gado!" Margaret desceu do cavalo e imediatamente se dirigiu ao poço. Sabia exatamente o que fazer. Havia vivido incêndios similares durante sua infância na Irlanda. "Precisamos formar uma linha de baldes", gritou ela para Benjamin. "Do poço até a linha de fogo, e alguém precisa molhar toda a grama em volta dos currais para criar uma barreira." Pelos próximos 4 horas, Margaret trabalhou ao lado dos vaqueiros, como se tivesse nascido para aquilo. Carregou baldes de água até seus braços doerem. Ajudou a molhar cobertores que os homens usavam para bater nas chamas menores e até mesmo ajudou a guiar um grupo de cavalos nervosos para longe do fogo. Benjamin trabalhava incansavelmente, coordenando os esforços, sempre aparecendo nos lugares onde o perigo era maior. Margaret o viu arriscando-se repetidamente para salvar animais presos, para garantir que todos os seus homens estivessem seguros. Foi quando o vento mudou subitamente, direcionando as chamas diretamente para os currais principais, que Margaret viu Benjamin tomar uma decisão que poderia custar-lhe a vida. "Abram os portões", gritou ele. "Deixem o gado correr. Melhor perdê-los do que vê-los queimar." Mas quando os portões se abriram, um touro jovem, aterrorizado pelas chamas, correu na direção errada, diretamente para um celeiro, onde as chamas já lambia as vigas de madeira. Sem hesitar, Benjamin montou seu cavalo e se lançou em perseguição ao animal.
Margaret viu tudo acontecer como se fosse um pesadelo em câmera lenta. Benjamin conseguiu laçar o touro e começou a puxá-lo para longe do celeiro, mas uma viga em chamas desabou exatamente naquele momento, assustando seu cavalo. O animal empinou, Benjamin caiu, e por um momento terrível, Margaret pensou que o havia perdido antes mesmo de compreender completamente o que ele significava para ela. Mas Benjamin rolou, levantou-se e continuou puxando o touro para a segurança, mesmo com suas roupas chamuscadas e sangue descendo de um corte na testa. Foi somente na madrugada, quando a chuva finalmente chegou, uma chuva torrencial que extinguiu os últimos focos de fogo, que eles puderam parar e avaliar os danos. Margaret e Benjamin se encontraram ao lado do poço principal, ambos exaustos, cobertos de fuligem e suor. A chuva lavava o pior da sujeira de seus rostos, mas não podia apagar a intensidade do que haviam compartilhado. "Você salvou meu rancho", disse Benjamin, sua voz rouca de fumaça e cansaço. "Nós salvamos", corrigiu Margaret. "Todos nós." Benjamin se aproximou dela, a chuva escorrendo por seus cabelos, seus olhos fixos nos dela. "Margaret, Ela não o deixou terminar. Talvez fosse a adrenalina, talvez fosse a proximidade da morte, talvez fosse simplesmente o reconhecimento de que a vida era muito curta para desperdiçar oportunidades. Qualquer que fosse a razão, ela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. O beijo foi tudo que não havia sido em sua correspondência formal. Apaixonado, desesperado, cheio de todas as emoções que haviam sido cuidadosamente contidas durante meses de cortejo cauteloso. As mãos de Benjamin se fecharam ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto, e Margaret sentiu que finalmente compreendia a diferença entre amor por dever e amor por escolha. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, mas não apenas pelo esforço físico da noite. "Margaret", disse Benjamin, sua testa encostada na dela, "eu te amo." Eram palavras que ele nunca havia escrito em suas cartas, palavras que ela nunca havia esperado ouvir. Mas ali, sob a chuva que havia salvado o rancho e talvez suas vidas, soaram como a coisa mais natural do mundo. "Eu também te amo", sussurrou ela, e ao dizer as palavras, compreendeu que eram verdadeiras de uma maneira que nunca havia sido com Patrick. Ela havia amado Patrick como uma menina ama, com inocência e esperança, mas amava Benjamin como uma mulher ama, com conhecimento de dor, com escolha consciente, com a sabedoria que vem de ter perdido e encontrado novamente. Quando finalmente voltaram à casa, de mãos dadas, sabiam que algo fundamental havia mudado para sempre. O fogo havia queimado mais do que pastagem, havia queimado as últimas barreiras entre eles, deixando apenas a verdade nua do que sentiam um pelo outro. E pela primeira vez desde sua chegada ao Texas, Margaret soube com certeza absoluta que estava exatamente onde pertencia. A proposta entre túmulos. O cemitério de Cedar Creek. O cemitério de Cedar Creek ficava numa pequena colina a leste da cidade, cercado por carvalhos antigos que ofereciam sombra às lápides de mármore e pedra simples. Era um lugar tranquilo, onde o vento sussurrava entre as árvores, e as flores silvestres cresciam livremente entre os túmulos mais antigos. Margaret estava surpresa quando Benjamin sugeriu que caminhassem até lá numa tarde de abril. 3 semanas haviam passado desde o incêndio. 3 semanas de uma cortesia cuidadosa que parecia carregar o peso de tudo que havia mudado entre eles naquela noite sob a chuva. "Há algo que preciso lhe mostrar", disse ele, oferecendo-lhe o braço enquanto subiam a trilha íngreme. Caminharam em silêncio confortável, Margaret notando como Benjamin parecia conhecer cada pedra do caminho, cada curva entre as árvores. Quando chegaram ao topo da colina, ele a conduziu até uma seção mais nova do cemitério, onde as lápides eram mais elaboradas e os túmulos mais bem cuidados. Benjamin parou diante de uma lápide de mármore branco, simples mas elegante, gravada com o nome Sarah Elizabeth Harrison, e as datas 1825-1854. "Minha primeira esposa", disse ele simplesmente. Margaret estudou a lápide, fazendo cálculos mentais. Sarah havia morrido jovem, apenas aos 29 anos. Ela era tudo o que se esperava de uma esposa de fazendeiro, continuou Benjamin, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Gentil, obediente, sempre concordava comigo. Nunca questionava minhas decisões.
Nunca oferecia opiniões sobre o rancho ou os negócios. Margaret permaneceu em silêncio, percebendo que havia mais por vir. Eu pensei que era feliz, disse Benjamin, abaixando-se para arrancar algumas ervas daninhas que cresciam ao redor da base da lápide. Sarah morreu de febre puerperal 3 dias após dar à luz nossa filha. A bebê viveu apenas algumas horas. A dor em sua voz era real, mas Margaret percebeu que era a dor da perda, não necessariamente a dor de um amor profundo. Lamento muito, disse ela, colocando suavemente a mão em seu ombro. Benjamin se levantou, virando-se para encará-la diretamente. Margaret, preciso lhe pedir perdão, não apenas pelo que fiz naquela primeira noite, mas pelo que eu era quando escrevi aquelas cartas. Benjamin, não, deixe-me terminar. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Quando coloquei aquele anúncio no jornal, estava procurando por outra Sarah. Alguém que fosse agradável, que não me desafiasse, que simplesmente se encaixasse na vida que eu havia construído. Ele pausou, olhando para a lápide e depois de volta para ela. Mas você chegou e desde o primeiro momento foi claro que não era nada do que eu esperava. Margaret sentiu um sorriso tocar os cantos de sua boca, e isso o aterrorizou. Completamente, admitiu ele rindo baixinho. Você tinha opiniões, educação, força própria. Você olhava para mim como se fosse um igual, não como se eu fosse seu senhor. Ele apertou suas mãos. E eu fui covarde demais para reconhecer que era exatamente isso que eu precisava. Margaret olhou ao redor do cemitério silencioso, pensando em todas as vidas que haviam começado e terminado naquela pequena comunidade. E agora? Benjamin soltou suas mãos e, para sua surpresa completa, ajoelhou-se ali mesmo diante da lápide de sua primeira esposa. Margaret O'Brien, disse ele, sua voz firme e clara, eu gostaria de pedir sua mão em casamento. Não porque preciso de uma esposa conveniente, não porque você se encaixa nos meus planos, mas porque em você encontrei uma parceira verdadeira. Alguém que me desafia a ser um homem melhor, que vê possibilidades onde eu vejo apenas tradição. Margaret sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas havia algo que precisava saber. Benjamin, sua proposta é linda, mas há diferenças entre nós que não podem ser ignoradas. Sou católica, você é protestante. Em Cedar Creek isso importa. Então faremos isso funcionar, disse ele ainda ajoelhado. Construiremos uma ponte entre nossas fés, Margaret. O amor verdadeiro encontra um caminho. Margaret olhou para a lápide de Sarah, pensando na mulher que havia vivido uma vida inteira, tentando se encaixar perfeitamente nas expectativas de outros. Depois olhou para Benjamin, vendo não apenas o homem que ele era, mas o homem que poderia se tornar. Tem certeza? Perguntou ela. Sou uma viúva irlandesa com 2 filhos. Tenho opiniões fortes sobre educação, sobre como uma fazenda deve ser administrada, sobre como as crianças devem ser criadas. Não vou concordar com tudo que você disser apenas para manter a paz. Benjamin sorriu, e Margaret viu alívio genuíno em seus olhos. Margaret, eu não quero que você concorde comigo em tudo. Quero uma parceira, não uma subordinada. E meus filhos? Seus filhos serão meus filhos também. Tommy já demonstrou mais coragem e caráter do que a maioria dos homens adultos que conheço. E Kate? Ele sorriu mais amplo. Kate tem seu espírito. Ser pai deles seria uma honra. Margaret olhou mais uma vez para a lápide e teve uma compreensão súbita. Benjamin não estava apenas propondo casamento, estava pedindo permissão à memória de Sarah para amar de uma maneira completamente diferente. Foi Tommy quem, finalmente, a ajudou a decidir. Você disse que a confiança se constrói através de ações consistentes, disse o menino naquela noite, quando Margaret contou-lhe sobre a proposta. Ele tem sido consistente? Margaret pensou nos pequenos gestos das últimas semanas. Benjamin aparecendo para ajudar com reparos na fazenda Miller sem ser pedido, levando livros novos para as aulas das crianças, enviando o Dr. Hayes para verificar Kate sem cobrar. Pensou em como ele havia arriscado sua vida para salvar o gado durante o incêndio, em como havia ouvido sua história sem julgamento. Sim, disse ela finalmente, ele tem sido consistente. Então case com ele, mamãe, disse Tommy, com a simplicidade sábia de uma criança. Mas mantenha sendo você mesma. No domingo seguinte, Margaret voltou ao cemitério sozinha. Ajoelhou-se diante da lápide de Sarah e sussurrou uma promessa à mulher que nunca conheceu.
que honraria a memória dela, sendo verdadeira consigo mesma, que não tentaria ser uma substituição, mas sim seria uma versão completamente diferente do que uma esposa poderia ser. Quando Benjamin apareceu na fazenda Miller na manhã seguinte, Margaret estava esperando por ele no pórtico, vestindo seu melhor vestido azul e com as crianças ao seu lado. "Benjamin Harrison", disse ela, sua voz clara carregando pela manhã fresca. "Aceito sua proposta de casamento, com uma condição." Ele parou, claramente nervoso. "Qual condição?" "Que nos casemos na igreja, mas que nossas crianças sejam criadas conhecendo ambas as tradições, católica e protestante, que aprendam a respeitar a fé de outros, mesmo quando diferente da própria." Benjamin sorriu, aquele sorriso que agora fazia o coração de Margaret acelerar. "Aceito sua condição." Tommy gritou de alegria e correu para abraçar as pernas de Benjamin. Kate bateu palmas e Ruth apareceu na porta com lágrimas nos olhos e um sorriso enorme. Mas foi somente quando Benjamin pegou Margaret em seus braços e a beijou ali mesmo no pórtico, diante de Deus e de qualquer um que quisesse ver, que ela soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa. Ela havia atravessado um continente procurando por segurança e encontrado algo muito mais raro, um amor baseado em respeito mútuo, compreensão e a coragem de serem verdadeiros um com o outro. O casamento dos corações. O dia do casamento chegou com uma manhã de maio perfumada por flores silvestres e o canto dos pássaros. Margaret acordou na fazenda Miller pela última vez, observando pela janela o sol dourado que prometia um dia claro e belo. Ruth havia insistido em preparar o vestido de noiva, um trabalho de arte em seda marfim que ela havia conseguido de uma forma misteriosa. Quando Margaret o experimentou, viu-se transformada no espelho, não na jovem noiva tímida que havia sido com Patrick, mas numa mulher que conhecia seu próprio valor. "Está linda, mamãe", disse Kate, girando em seu próprio vestido novo, uma confecção azul claro com fitas brancas que a fazia parecer uma pequena princesa. Tommy, desconfortável em seu terno novo, puxava nervosamente o colarinho. "Tenho que usar isso o dia todo." "É um dia especial, querido", disse Margaret, abaixando-se para ajustar sua gravata. "Às vezes, ocasiões especiais pedem roupas especiais." O que realmente tornava o dia especial, no entanto, não eram as roupas ou as flores, mas a presença inesperada de pessoas que Margaret havia quase desistido de conquistar. A igreja metodista estava mais cheia do que Margaret jamais havia imaginado. Famílias que ela conhecia apenas de vista estavam ali, junto com os vaqueiros do rancho Harrison, comerciantes da cidade e até mesmo algumas das mulheres que haviam participado dos sussurros de Victoria Sterling. Mas a maior surpresa foi ver Dr. Hayes próximo ao altar, não apenas como convidado, mas vestindo as roupas de um padre católico. "Não sabia que Dr. Hayes era padre", sussurrou Margaret para Ruth enquanto caminhavam em direção à igreja. "Há muitas coisas que não sabemos sobre as pessoas até que precisemos saber", respondeu Ruth com um sorriso knowledgeable. A cerimônia em si foi uma fusão única das duas tradições. O pastor metodista local, Revis Williams, conduziu a maior parte do serviço, mas Dr. Hayes, ou Padre Hayes, como agora se revelara, ofereceu bênçãos católicas e leituras em latim, que fizeram Margaret sentir uma conexão profunda com sua herança irlandesa. Quando chegou o momento dos votos, Benjamin se virou para Margaret e disse palavras que ele claramente havia preparado com cuidado. "Margaret, prometo não apenas te amar e honrar, mas te respeitar como igual. Prometo ouvir suas opiniões, valorizar sua sabedoria e trabalhar ao seu lado como parceiro verdadeiro. Prometo criar seus filhos como se fossem meus próprios sangue e construir um lar onde nossa fé diferente se torna nossa força." Margaret sentiu lágrimas escorrerem por suas faces quando chegou sua vez. "Benjamin, prometo te amar, não tentando mudar quem você é, mas celebrando quem você está se tornando. Prometo ser sua parceira na prosperidade e na adversidade, oferecendo minha força quando precisar e aceitando a sua quando eu precisar. Prometo construir com você uma família onde o amor seja medido não pela conformidade, mas pela autenticidade." Quando o pastor os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi diferente daquele primeiro beijo sob a chuva. Este era uma promessa selada,
um compromisso assumido publicamente diante de uma comunidade que havia aprendido a aceitá-los. Mas foi durante a festa que se seguiu no Rancho Harrison que Margaret verdadeiramente compreendeu o quanto sua vida havia mudado. A casa havia sido transformada para a ocasião. Mesas longas foram montadas no pátio, carregadas com comida preparada por dezenas de mulheres da comunidade. Uma pequena banda formada por violinistas locais tocava melodias alegres, e crianças corriam entre os adultos rindo e brincando. Margaret circulava entre os convidados, recebendo cumprimentos e bons votos, mas foi uma conversa específica que a tocou mais profundamente. Mrs. Patterson, a mesma mulher que havia sussurrado sobre ela meses antes, se aproximou com um prato de sua famosa torta de pêssego. Mrs. Harrison, disse ela, usando o novo nome de Margaret pela primeira vez. Gostaria de pedir suas desculpas. Nós julgamos a senhora sem conhecê-la verdadeiramente. Margaret aceitou o prato, vendo sinceridade genuína nos olhos da mulher mais velha. Obrigada, Mrs. Patterson. Sei que não foi fácil para a comunidade aceitar forasteiros. Não foi sobre ser forasteira, disse Mrs. Patterson baixando a voz. Foi sobre ter medo de alguém que parecia mais forte do que nós, mais educada, mais independente. Mas observamos como trabalhou, como criou seus filhos, como cuidou de pessoas durante a epidemia de inverno. Vimos quem você realmente é. Era, Margaret percebeu, uma forma de desculpa que significava mais do que palavras formais. Era o reconhecimento de que havia ganhado seu lugar na comunidade através de ações, não de nascimento ou conexões. Tommy e Kate estavam se divertindo enormemente, correndo com outras crianças e claramente sentindo-se aceitos pela primeira vez desde a chegada ao Texas. Margaret os observou com o coração cheio, vendo como eles finalmente tinham espaço para simplesmente serem crianças. Mas foi Benjamin quem a surpreendeu mais profundamente naquele dia. Durante a dança que tradicionalmente abria a festa, ele a conduziu pelo pátio, com uma graça que ela não esperava, mas foi quando a música parou que ele fez algo completamente inesperado. Tenho um presente para minha esposa, anunciou ele para todos os convidados. Margaret esperava talvez joias ou tecido fino, mas Benjamin desapareceu na casa e voltou carregando uma pilha de livros novos, com capas de couro reluzente e páginas que cheiravam a tinta fresca. Para nossa biblioteca, disse ele, oferecendo-lhe a pilha. Literatura, filosofia, história, ciência, para que nunca pare de aprender, nunca pare de crescer. Margaret segurou os livros contra o peito, sentindo que Benjamin havia acabado de lhe dar o presente mais precioso possível, o reconhecimento de que sua mente era tão valorizada quanto seu coração. Quando a festa finalmente chegou ao fim e os últimos convidados partiram, Margaret se encontrou sozinha com Benjamin na varanda da que agora era sua casa. Tommy e Kate estavam dormindo em seus novos quartos, exaustos pela excitação do dia. Tem algum arrependimento? Perguntou Benjamin, colocando o braço ao redor de seus ombros. Margaret olhou para a vista da varanda, as pastagens se estendendo até o horizonte, as estrelas brilhando sobre sua nova vida, o futuro se abrindo diante deles como uma estrada sem fim. Nenhum, disse ela, honestamente. E você? Apenas um, disse Benjamin, e Margaret sentiu um momento de pânico até que ele continuou. Lamento ter demorado tanto para compreender o que realmente estava procurando. Margaret sorriu, encostando-se nele e sentindo a solidez de sua presença, a promessa de todos os dias que viriam. Talvez, disse ela, algumas das melhores coisas da vida só podem ser encontradas quando paramos de procurar pela coisa errada e nos abrimos para a coisa certa. Naquela noite, em sua nova casa, com sua nova família dormindo em segurança ao redor deles, Margaret soube que havia finalmente encontrado o que sempre havia procurado. Não apenas amor, mas parceria verdadeira. Não apenas segurança, mas a liberdade de ser completamente ela mesma. E quando adormeceu nos braços de Benjamin, foi com a certeza de que amanhã seria o primeiro dia de uma vida que havia sido construída sobre escolhas conscientes, amor verdadeiro e a coragem de ser autêntica em um mundo que nem sempre recompensava a autenticidade. O crescimento das raízes. Os meses seguintes ao casamento trouxeram mudanças que Margaret nunca havia antecipado, não apenas em sua vida pessoal, mas na própria comunidade de Cedar Creek.
Como se seu casamento com Benjamin tivesse sido um catalisador, outros sinais de mudança começaram a florescer. Ruth Miller havia decidido expandir sua escola informal, criando a primeira escola formal de Cedar Creek. Margaret se tornou sua parceira oficial, ensinando línguas e literatura, enquanto Ruth se concentrava nas ciências e matemática. Pela primeira vez, as meninas da comunidade tinham acesso à mesma educação que os meninos, uma inovação radical que inicialmente gerou resistência, mas que gradualmente foi aceita quando os pais viram os resultados. Tommy havia crescido 3 polegadas e desenvolvido músculos firmes trabalhando no rancho. Benjamin o tratava como um filho verdadeiro, ensinando-lhe não apenas sobre gado e agricultura, mas sobre responsabilidade e liderança. O menino floresceu sob essa atenção masculina positiva, mantendo sua natureza protetora, mas canalizando-a de maneiras mais construtivas. Kate, agora com 7 anos, havia se transformado numa pequena professora assistente na escola, ajudando as crianças menores com paciência que surpreendia os adultos. Ela falava inglês perfeitamente agora, mas ainda sussurrava orações em gaélico todas as noites, uma tradição que Margaret fazia questão de manter viva. Foi numa manhã de outubro, quase um ano após seu casamento, que Margaret fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Estava ajudando Benjamin com os livros do rancho, uma tarefa que haviam estabelecido como compartilhada, quando uma onda súbita de náusea a forçou a sair correndo para o ar fresco. Benjamin a encontrou no pórtico, pálida e trêmula. Margaret, você está bem? Ela olhou para ele, fazendo cálculos mentais, sentindo uma mistura de alegria e terror. Benjamin, acho que estou esperando um bebê. O rosto dele passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, alegria e depois preocupação. Margaret sabia que ele estava pensando em Sarah, na criança que haviam perdido. Tem certeza? Perguntou ele gentilmente. Bastante certeza. Margaret se sentou pesadamente numa cadeira da varanda. Benjamin, sei que isso traz memórias difíceis. Não? Ele interrompeu, ajoelhando-se diante dela e pegando suas mãos. Margaret, isso não é sobre o passado. É sobre nosso futuro. E estou emocionado. Dr. Hayes confirmou a gravidez 2 semanas depois, mas sua visita trouxe mais do que apenas confirmação médica. Mrs. Harrison, disse ele após o exame, há algo que tenho observado. A senhora tem conhecimento considerável sobre plantas medicinais, não é? Margaret assentiu. Era algo que havia aprendido com sua mãe na Irlanda. Gostaria de formalizar esse conhecimento. Esta região precisa desesperadamente de alguém com habilidades médicas complementares. Eu podia ensinar-lhe mais sobre medicina formal e a senhora poderia ensinar-me sobre remédios tradicionais. Era uma proposta revolucionária para uma mulher na década de 1850, mas Margaret havia aprendido a abraçar oportunidades que desafiavam convenções. Seria adequado? Perguntou ela. Uma mulher casada estudando medicina? Uma mulher inteligente usando seus talentos para ajudar sua comunidade é sempre adequado, respondeu Dr. Hayes firmemente. Benjamin não apenas apoiou a ideia, mas ofereceu uma parte da casa para servir como consultório improvisado. Você tem um dom para cuidar de pessoas, Margaret. Seria egoísmo meu impedi-la de usá-lo. Nos meses que se seguiram, Margaret desenvolveu uma rotina única. Manhãs ensinando na escola, tardes estudando medicina com Dr. Hayes e noites trabalhando nos livros do rancho com Benjamin. Sua barriga crescia steadily, mas ela mantinha todas suas atividades até bem avançada na gravidez. Foi durante esse período que receberam uma visita inesperada. Margaret estava no jardim de ervas medicinais que havia plantado atrás da casa quando Tommy correu até ela, seus olhos brilhando de excitação. Mamãe, tem uma carruagem elegante subindo a estrada, com cavalos brancos. Margaret se endireitou, colocando a mão nas costas doloridas. Aos 7 meses de gravidez, movimentos rápidos haviam se tornado um desafio. A carruagem que parou diante da casa era de fato elegante, lacada de preto com detalhes dourados, puxada por 4 cavalos brancos magnificamente cuidados. Quando a porta se abriu, Margaret reconheceu imediatamente a figura que emergiu. Era Cornelius Murphy, mas um Cornelius transformado.
Suas roupas eram caras, seu porte mais confiante, e havia algo em seus olhos que Margaret não conseguia identificar imediatamente. Benjamin apareceu ao lado de Margaret, automaticamente posicionando-se um pouco à frente dela, num gesto protetor. "Sr. Murphy", disse ele, sua voz cortês, mas fria. "Sr. Harrison, Mrs. Harrison." Cornelius removeu seu chapéu elegante, mas seus olhos estavam fixos na barriga obviamente grávida de Margaret. "Parabéns pelo casamento e pelo bebê que está chegando." "Obrigada", disse Margaret, mantendo sua voz neutra. "O que o traz de volta a Cedar Creek?" Cornelius sorriu, mas não havia warmth naquele sorriso. "Vinha em negócios, na verdade. Verão, consegui uma posição muito lucrativa em Austin, representante de uma companhia de investimentos de Boston que está interessada em expandir para o Texas." Margaret sentiu um frio no estômago, que não tinha nada a ver com a gravidez. "Que tipo de expansão?" perguntou Benjamin. "Estradas de ferro, principalmente. E as fazendas que ficarão no caminho dessas estradas." Cornelius recolocou o chapéu, claramente satisfeito com o impacto de suas palavras. "É interessante como algumas propriedades podem suddenly se tornar muito valiosas, ou muito problemáticas para seus proprietários atuais." Era uma ameaça velada e todos os três sabiam disso. "Sr. Murphy", disse Benjamin, dando um passo à frente, "se tem negócios legítimos em nossa região, seja bem-vindo. Mas se veio aqui fazer ameaças..." "Ameaças?" Cornelius fingiu surpresa. "Sr. Harrison, sou simplesmente um homem de negócios trazendo oportunidades. Embora..." Seus olhos se voltaram para Margaret novamente. "Eu entenda que nem todas as pessoas apreciam mudanças." Margaret sentiu o bebê se mexer violentamente em sua barriga, como se ele também sentisse a tensão no ar. Ela colocou a mão protetoramente sobre o abdômen e se ergueu em toda sua altura. "Sr. Murphy", disse ela, sua voz clara e firme, "aprecio que tenha vindo pessoalmente informar sobre desenvolvimentos de negócios na região. Agora, se nos der licença, tenho pacientes para atender." Era uma dismissão elegante, mas definitiva. Cornelius percebeu que não conseguiria mais nada naquele encontro. Claro, claro. Apenas queria que os velhos amigos soubessem como as coisas estão mudando. Ele se virou para partir. Então parou. "Oh, e Margaret?" Seus antigos conhecidos em Boston ficaram muito interessados quando souberam onde você havia se estabelecido. Pequeno mundo, não é? Depois que ele partiu, Benjamin se virou para Margaret, preocupação evidente em seus olhos. "O que você acha que ele quer realmente?" Margaret se sentou pesadamente na cadeira da varanda, sentindo o peso da gravidez e da preocupação. "Ainda quer me controlar. E agora descobriu uma maneira, possivelmente, de usar negócios para pressionar nossa vida aqui." Benjamin se ajoelhou ao lado de sua cadeira. "Margaret, não importa o que ele tente fazer, não vamos deixá-lo destruir o que construímos." "Eu sei", disse ela, colocando a mão sobre a dele. "Mas também sei que homens como Cornelius raramente desistem facilmente. Ele vai tentar novamente." Naquela noite, Margaret estava deitada na cama, sentindo o bebê se mexer, quando Benjamin perguntou: "Você tem medo?" "Tenho", admitiu ela. "Mas não do tipo de medo que me paralisa. É o tipo de medo que me faz querer lutar mais forte." Benjamin beijou sua testa. "Então lutaremos juntos." Margaret sorriu no escuro, sentindo a força não apenas de Benjamin, mas de toda a vida que haviam construído. Tommy crescendo forte e corajoso, Kate se tornando uma pequena líder, a escola florescendo, seus estudos médicos progredindo, a comunidade finalmente os aceitando completamente. Cornelius Murphy podia trazer ameaças do passado, mas ele subestimava o poder do que Margaret havia encontrado no presente. Uma família verdadeira, uma comunidade que a respeitava e a certeza absoluta de que valia a pena lutar pelo que amava. O bebê deu outro chute forte e Margaret sussurrou: "Você está crescendo numa família que sabe como enfrentar tempestades, pequeno. E vamos ensinar você a fazer o mesmo. A tempestade e a força." O bebê nasceu numa manhã fria de março, após uma noite de trabalho de parto que testou todos os conhecimentos médicos que Margaret havia adquirido. Dr. Hayes esteve presente, junto com Ruth Miller e duas parteiras experientes da comunidade. Mas foi Benjamin quem segurou sua mão durante as horas mais difíceis. "É uma menina", anunciou o doutor. Hayes levantando uma criancinha que gritava com força impressionante para seus pulmões pequenos.
Margaret chorou de alívio e alegria quando colocaram a bebê em seus braços. A menina tinha cabelos escuros como os seus, mas os olhos azuis de Benjamin, uma combinação perfeita de suas heranças. Rose, sussurrou Margaret, olhando para Benjamin. Rose Elizabeth Harrison. O nome carregava significado. Rose pela esperança de um novo crescimento. Elizabeth em honra à primeira esposa de Benjamin, uma forma de conectar passado e presente com graça. Benjamin beijou a testa de Margaret, depois da bebê, lágrimas descendo por sua face. Ela é perfeita, murmurou. Vocês duas são perfeitas. Tommy e Kate foram autorizados a conhecer a irmã algumas horas depois. Tommy, agora com 10 anos e quase tão alto quanto Margaret, olhou para a bebê com adoração óbvia. Ela é tão pequena, sussurrou ele. Posso segurá-la? Kate, aos 8 anos, estava mais prática. Quando ela vai crescer o suficiente para brincar conosco? Em alguns anos, riu Margaret. Por enquanto, ela precisa crescer forte e saudável. Os primeiros meses com Rose foram uma mistura de alegria e desafio. Margaret havia estabelecido uma rotina que incluía amamentação, cuidados com a bebê, aulas na escola 3 manhãs por semana e consultas médicas informais 2 tardes por semana. Benjamin havia contratado ajuda extra para a casa, permitindo que Margaret mantivesse suas atividades. Foi quando Rose completou 4 meses que Cornelius Murphy fez seu próximo movimento. Margaret estava no consultório improvisado, tratando do filho de um fazendeiro que havia quebrado o braço, quando Tommy irrompeu pela porta, seus olhos selvagens de pânico. Mamãe, tem homens na escola, eles estão dizendo que vão fechá-la. Margaret terminou rapidamente de atar a tala no braço do menino e correu para a escola, carregando Rose no colo. O que encontrou lá a fez parar com choque. 3 homens em ternos caros estavam na sala de aula, examinando os livros e fazendo anotações. Ruth estava de pé no centro da sala, claramente furiosa, mas tentando manter a calma na frente das crianças que haviam sido mandadas para fora. O que está acontecendo aqui? Demandou Margaret. O homem mais alto se virou, um sorriso falso no rosto. Mrs. Harrison, presumo. Sou James Crawford, representante do Departamento de Educação do Estado. Recebemos uma queixa formal sobre esta instituição. Que tipo de queixa? Crawford consultou seus papéis. Alegações de que materiais inadequados estão sendo ensinados, que meninas estão recebendo educação acima de suas necessidades naturais e que influências católicas estão sendo introduzidas numa comunidade protestante. Margaret sentiu sua raiva crescer, mas forçou-se a manter a voz calma. Posso ver essas alegações por escrito? Claro. Crawford entregou-lhe um documento oficial. Margaret o leu rapidamente e não ficou surpresa ao ver a assinatura no final. Uma queixa formal apresentada por cidadãos preocupados de Cedar Creek, mas Margaret reconheceu a linguagem e o estilo. Cornelius havia encontrado uma maneira de atacá-la indiretamente. Estes cidadãos preocupados, disse Margaret. Eles se identificaram. Isso não é relevante, disse Crawford. O que é relevante é que esta escola não tem autorização oficial do Estado e está operando fora dos padrões estabelecidos. Foi nesse momento que Benjamin chegou, acompanhado por vários pais da comunidade que haviam ouvido sobre o que estava acontecendo. Margaret viu Mr. Jenkins da mercearia, Mrs. Patterson, o ferreiro, e até mesmo algumas das mulheres que antes haviam sussurrado contra ela. Sr. Crawford, disse Benjamin, sua voz controlada, mas com uma autoridade que Margaret raramente havia ouvido. Gostaria de saber exatamente que aspectos da educação que nossas crianças estão recebendo são considerados inadequados. Crawford pareceu levemente desconfortável diante da pergunta direta. Bem, há relatórios de que meninas estão aprendendo matemática avançada, latim e até mesmo elementos de medicina. Isso está além do que é apropriado para o sexo feminino. Foi Mrs. Patterson quem respondeu, surpreendendo a todos. Minha filha Sarah aprendeu mais em 6 meses nesta escola do que em 2 anos na escola anterior, disse ela firmemente. Ela pode fazer contas que me ajudam na loja, pode ler qualquer livro que ponho diante dela, e tem mais confiança em si mesma do que eu jamais tive na idade dela. E meu filho James, acrescentou o ferreiro, aprendeu francês aqui. Francês. Agora pode conversar com os comerciantes que vêm de New Orleans. Entende negócios de uma forma que nunca pensei possível.
Margaret observou com crescente emoção enquanto um pai após outro se levantava em defesa da escola. Era como se toda a comunidade estivesse finalmente compreendendo o valor do que ela e Ruth haviam construído. Crawford parecia cada vez mais desconfortável. Bem, independentemente dos benefícios percebidos, a lei é clara. Escolas não autorizadas devem ser fechadas até que atendam aos padrões estaduais. E que padrões são esses? Perguntou Ruth, falando pela primeira vez. Crawford abriu uma pasta grossa. Separação completa de meninos e meninas nas aulas. Currículo limitado para meninas. Leitura básica, escrita básica, economia doméstica e costura. Nada de línguas estrangeiras, matemática avançada ou qualquer coisa relacionada à medicina. Em outras palavras, disse Margaret, sua voz cortante, querem que voltemos a criar meninas que não conseguem pensar por si mesmas. Mrs. Harrison, disse Crawford, claramente irritado. Há padrões sociais que devem ser mantidos. Uma sociedade funciona melhor quando cada pessoa conhece seu lugar. Foi Tommy quem quebrou o silêncio tenso que se seguiu. O menino, agora com 10 anos e quase tão alto quanto alguns adultos, deu um passo à frente. Senhor, disse ele, sua voz clara e firme, com todo respeito, o lugar da minha mãe é onde ela escolher que seja. E ela escolheu ajudar as crianças desta comunidade a serem mais inteligentes e mais capazes. Menino, começou Crawford, mas Tommy não havia terminado. Na Irlanda, continuou Tommy, minha mãe me contou que tentaram impedir as pessoas de aprender, de crescer, de serem mais do que nasceram para ser. E ela disse que isso estava errado lá, e está errado aqui também. Margaret sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Seu filho havia crescido e se tornado exatamente o tipo de homem que ela havia esperado. Corajoso, principled, disposto a defender o que era certo. Benjamin colocou a mão no ombro de Tommy. O menino está certo, disse ele. E, como proprietário de terra e contribuinte neste condado, gostaria de saber exatamente quem apresentou essas queixas. Crawford hesitou. Como disse, isso não é... É relevante, sim, interrompeu uma nova voz da porta. Especialmente quando as queixas são apresentadas por pessoas que não são membros desta comunidade. Margaret se virou e viu Dr. Hayes entrando na sala, carregando uma pasta de documentos. Dr. Hayes, disse Crawford, parecendo ainda mais desconfortável. Eu não esperava vê-lo aqui. Tenho certeza de que não. Dr. Hayes abriu sua pasta. Verão, Sr. Crawford, tomei a liberdade de investigar as origens desta queixa. Muito interessante descobrir que foi apresentada por um senhor Cornelius Murphy, de Austin, que alega representar cidadãos preocupados de Cedar Creek. Isso é irrelevante, disse Crawford, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Pelo contrário, disse Dr. Hayes, é muito relevante, especialmente quando descobrimos que o Sr. Murphy nunca residiu em Cedar Creek, não tem filhos nesta escola, e está empregado por uma companhia que tem interesses financeiros em desestabilizar propriedades nesta área. Margaret sentiu uma onda de gratidão por Dr. Hayes. Ele havia conectado os pontos que ela suspeitava, mas não podia provar. Benjamin deu um passo à frente. Sr. Crawford, parece que fomos vítimas de uma tentativa fraudulenta de usar regulamentações estaduais para propósitos pessoais. Espero que o Estado tome medidas apropriadas contra quem apresentou queixas falsas. Crawford estava visivelmente suando agora. Bem, obviamente se a queixa foi apresentada de má fé, foi, disse Dr. Hayes firmemente. E posso provar isso. Crawford guardou rapidamente seus papéis. Nesse caso, obviamente não há base para fechamento da escola. Mas ele se virou para Margaret e Ruth. Esperamos que mantenham padrões apropriados. Manteremos os padrões mais altos possíveis, disse Margaret. Padrões de excelência educacional e desenvolvimento humano completo. Depois que Crawford e seus assistentes partiram, a sala explodiu em conversas animadas. As crianças correram de volta para dentro, abraçando Margaret e Ruth, e os pais expressavam sua gratidão e apoio. Mas foi Benjamin quem puxou Margaret de lado, sua expressão séria. Margaret, isso não vai acabar aqui. Cornelius não vai desistir facilmente. Eu sei, disse ela, ajustando Rose em seus braços. Mas, Benjamin, você viu o que aconteceu hoje? Toda a comunidade se levantou para nos defender. Não estamos mais sozinhos nisto. Benjamin sorriu, mas a preocupação permanecia em seus olhos. Ainda assim, precisamos estar preparados,
Homens como Murphy sempre têm outro plano. Naquela noite, após as crianças estarem dormindo e Rose alimentada e acomodada, Margaret e Benjamin se sentaram na varanda, observando as estrelas. Você se arrepende? Perguntou Benjamin. De toda a complicação que trouxe para nossas vidas? Margaret considerou a pergunta seriamente. Sua vida havia sido muito mais simples quando apenas aceitava o que outros esperavam dela, mas também havia sido muito menos significativa. Não, disse ela finalmente. Prefiro uma vida complicada vivida com propósito do que uma vida simples vivida em silêncio. Benjamin pegou sua mão. E eu prefiro uma esposa que lute pelo que acredita do que uma que simplesmente concorde comigo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois Margaret disse, Benjamin, o que Tommy fez hoje? O que ele disse? Ele se tornou o homem que você estava criando, disse Benjamin. Corajoso, principled, disposto a defender os fracos. Você deveria estar orgulhosa. Estou, mas também estou com medo. Se Cornelius está disposto a usar táticas legais contra nós, o que mais ele pode tentar? Era uma pergunta válida, e ambos sabiam que a resposta viria em breve. Homens como Cornelius Murphy não desistiam após uma derrota. Eles apenas se reagrupavam e tentavam novamente, geralmente com métodos mais sofisticados e perigosos. Mas naquela noite, sob as estrelas do Texas, Margaret se permitiu sentir esperança. Ela havia construído algo real em Cedar Creek, uma família, uma comunidade, um propósito, e tinha ao seu lado pessoas dispostas a lutar para proteger tudo isso. A tempestade que Cornelius trouxera havia revelado não a fraqueza de sua posição, mas sua força. E Margaret estava pronta para qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Rose murmurou em seus braços, e Margaret a ninou gentilmente sussurrando, Você está crescendo numa família que não se curva diante de bullies, minha pequena, e vamos ensinar você a fazer o mesmo. A grande revelação. O confronto final veio de uma forma que ninguém havia antecipado. Era uma manhã de setembro, quando Margaret estava no consultório tratando de um fazendeiro que havia cortado a mão com uma ferramenta, quando Tommy irrompeu pela porta, seus olhos selvagens de excitação e medo. Mamãe, papai Benjamin disse para vir rápido. Tem homens no rancho e eles trouxeram papéis do governo. Margaret terminou rapidamente de bandagear a ferida do fazendeiro e seguiu Tommy para casa, carregando Rose. O que encontrou no pátio do rancho a fez parar em choque. Cornelius Murphy estava lá, mas não sozinho desta vez. Havia 3 homens de ternos escuros, um oficial de uniforme e uma carruagem oficial com o selo do estado do Texas. Benjamin estava de pé no pórtico, claramente furioso, mas controlando-se. Ah, Margaret, disse Cornelius com um sorriso venenoso. Que oportuno, justamente a tempo para a leitura oficial. O oficial deu um passo à frente, desenrolando um documento formal. Sou o xerife Williams do condado. Tenho aqui uma ordem judicial para a apreensão de propriedade por dívidas não pagas e irregularidades na documentação de posse da terra. Margaret sentiu o sangue gelar. Que dívidas? Que irregularidades? Cornélio se aproximou, claramente saboreando o momento. Verão, Margaret, minha nova posição me deu acesso a muitos registros interessantes. Descobri que quando seu querido Benjamin comprou esta terra, havia discrepâncias na documentação original. Benjamin deu um passo à frente. Esta terra foi comprada legitimamente. Tenho todos os papéis. Tem? Cornelius riu. Mesmo os papéis mostrando que a terra já havia sido vendida anteriormente para outro comprador? Que o homem que lhe vendeu não tinha direito legal de fazê-lo? Margaret viu a cor desaparecer do rosto de Benjamin. Isso é impossível. Investiguei tudo cuidadosamente. Investigou com um advogado local que, como descobrimos, estava envolvido no esquema, disse Cornelius. Muito conveniente para ele, muito inconveniente para o senhor. O xerife se adiantou, claramente desconfortável com a situação. Senhor Harrison, lamento, mas a documentação parece estar em ordem. Há evidências substanciais de fraude na venda original. E as dívidas? Perguntou Margaret, sua mente trabalhando rapidamente. Ah, sim, disse Cornelius. Parece que quando a venda fraudulenta foi descoberta, certas penalidades se acumularam. Juros, multas por uso ilegal da terra, custos de investigação, somam uma quantia substancial. Ele entregou um papel a Benjamin, que leu com expressão cada vez mais sombria. $15.000.
murmurou Benjamin. Isso é impossível. Muito impossível para um fazendeiro comum pagar, concordou Cornelius. Felizmente, minha companhia está disposta a comprar a propriedade pelo valor justo de mercado, permitindo que o senhor quite as dívidas e ainda tenha algo restante. Margaret viu imediatamente a armadilha. E por quanto sua companhia está disposta a comprar? $3.000, disse Cornelius. Muito generoso, considerando as circunstâncias. Era uma fração do valor real da propriedade, e todos sabiam disso. Cornelius havia orquestrado um esquema elaborado para forçá-los a perder tudo. Benjamin estava prestes a responder quando Margaret colocou a mão em seu braço. Cornelius, disse ela, sua voz surpreendentemente calma. Posso ter uma palavra em particular com você? Cornelius pareceu surpreso, mas acenou. Eles caminharam até uma distância onde os outros não podiam ouvir. O que você realmente quer? Perguntou Margaret diretamente. Quero que você venha comigo, disse ele, sua máscara de civilidade finalmente caindo. Deixe este fazendeiro e suas pretensões provinciais. Case-se comigo. Volte para Boston como minha esposa, e eu faço todos esses problemas desaparecerem. E se eu recusar? Então seu marido perde tudo. O rancho, a casa, provavelmente sua reputação também. Vocês ficarão sem nada, Margaret. Sem nada além de 3 crianças para alimentar e nenhuma forma de fazê-lo. Margaret o estudou por um longo momento. E você acha que isso me faria escolher você? Acho que te faria fazer a escolha inteligente, a escolha prática. Margaret assentiu lentamente. Entendo. E se eu aceitar sua proposta, você garante que Benjamin pode manter a propriedade? Garanto. Na verdade, posso até mesmo arranjar para que ele receba uma compensação generosa pelos inconvenientes. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas não muito tempo. Estes documentos oficiais precisam ser processados ainda hoje. Margaret voltou para onde Benjamin e os outros esperavam. Benjamin a olhou com uma expressão de desespero mal contido. Margaret, eu sinto muito. Não sei como isso aconteceu. Confiei nas pessoas erradas e agora... Benjamin, ela interrompeu. Você foi vítima de um esquema elaborado. Isso não é culpa sua. Ela se virou para o xerife. Quanto tempo temos antes que essa ordem seja executada? Normalmente seria imediato, disse o xerife. Mas, considerando as circunstâncias, posso dar até o fim do dia. Margaret assentiu. Obrigada. Precisamos de tempo para fazer arranjos. Depois que o grupo oficial se retirou, deixando apenas a família no pórtico, Benjamin se sentou pesadamente numa cadeira. Margaret, eu perdi tudo. Nossa casa, nosso sustento, o futuro das crianças. Como pude ser tão estúpido? Margaret se ajoelhou diante dele, Rose Steele nos braços. Benjamin, olhe para mim. Você não perdeu tudo. Você não perdeu sua família. Você não perdeu quem você é. Mas como vamos sobreviver? Para onde vamos? Foi Tommy quem respondeu. Podemos recomeçar, disse o menino com a confiança simples da juventude. Mamãe fez isso antes. Nós podemos fazer isso de novo. Kate assentiu vigorosamente. E eu posso ajudar. Posso cuidar de Rose e ajudar com qualquer trabalho que precisarmos fazer. Margaret sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de orgulho pela coragem de seus filhos e de amor pela família que haviam se tornado. Benjamin, disse ela, há algo que você precisa saber. Cornelius me fez uma proposta. Benjamin levantou a cabeça, alerta. Ele disse que se eu deixar você e me casar com ele, ele fará todos esses problemas desaparecerem. Você poderia manter a propriedade. Benjamin ficou em pé tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Margaret, você não pode estar considerando isso. Não estou, disse ela firmemente. Mas quero que você entenda algo. Mesmo se perdermos tudo, a casa, a terra, o dinheiro, ainda teremos algo que Cornelius nunca entenderá. Teremos uns aos outros. Teremos amor verdadeiro, respeito mútuo e a capacidade de construir algo novo juntos. Benjamin a puxou para seus braços, apertando ela e Rose contra seu peito. Margaret, eu te amo mais do que qualquer propriedade, mais do que qualquer coisa material. E eu te amo mais do que segurança financeira ou facilidade, respondeu ela. Escolho você, Benjamin. Escolho nossa família. E se isso significa recomeçar com nada além uns dos outros, então é o que faremos. Foi nesse momento que ouviram o som de múltiplos cavalos se aproximando. Margaret olhou para cima
e viu uma sight que a fez piscar de surpresa. Dr. Hayes estava cavalgando em direção à casa, mas não sozinho. Atrás dele vinham Ruth Miller, Mr. Jenkins da mercearia, Mrs. Patterson, o ferreiro, e pelo menos 12 outras famílias da comunidade, todos carregando maletas, sacolas ou outros sinais de viagem urgente. Dr. Hayes desmontou primeiro, seu rosto sério, mas seus olhos brilhando com algo que parecia triunfo. Benjamin, Margaret, disse ele, precisamos conversar, e eu tenho algumas notícias que podem mudar completamente esta situação. Margaret olhou para a multidão de vizinhos que havia vindo à sua casa, depois para Benjamin, depois para as crianças que estavam olhando com curiosidade crescente. Doutor Hayes, disse ela, o que está acontecendo? O que está acontecendo, disse Dr. Hayes com um sorriso, é que Cornelius Murphy cometeu um erro muito grande, e nós temos as provas para destruir completamente seu esquema. Margaret sentiu esperança florescer em seu peito pela primeira vez naquele dia terrível. Que tipo de provas? As provas, disse Dr. Hayes, abrindo sua maleta, de que nada do que ele disse hoje é verdade, e de que ele está prestes a descobrir que mexeu com a comunidade errada. O triunfo do amor. Dr. Hayes abriu sua maleta no meio do pórtico, espalhando documentos que fez Margaret e Benjamin se inclinarem para examinar mais de perto. O resto da comunidade se reuniu ao redor, criando um semicírculo de rostos ansiosos, mas determinados. Primeiro, começou Dr. Hayes, sobre a alegação de venda fraudulenta da terra. Passei a noite inteira em Austin, nos arquivos do Estado. A documentação de Benjamin está completamente legal. O advogado que supostamente estava envolvido no esquema, ele segurou um documento oficial. Morreu há 3 anos, antes mesmo de Benjamin comprar a propriedade. Benjamin pegou o papel, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas como Cornelius conseguiu documentos falsos tão convincentes? Ah, sorriu Dr. Hayes. Aí está a beleza da situação. Ele não conseguiu. Os documentos que apresentou hoje são falsificações óbvias. Olhe aqui. Ele apontou para detalhes específicos. Selos errados, datas impossíveis, assinaturas que não correspondem aos registros oficiais. Margaret sentiu um alívio enorme lavando sobre ela. Mas o xerife pareceu convencido. O xerife Williams é novo no cargo, explicou Dr. Hayes. E Cornelius contava com isso. Ele apresentou documentos que pareciam oficiais para alguém sem experiência. Mas quando mostrei estes documentos verdadeiros ao juiz em Austin, ele sorriu mais amplamente. Bem, digamos que o juiz ficou muito interessado em conhecer o Sr. Murphy. Ruth Miller se adiantou. Mas há mais, Margaret. Muito mais. Ela abriu sua própria pasta, retirando cartas e documentos. Lembra quando você mencionou que Cornelius disse representar uma companhia de investimentos? Bem, tomei a liberdade de escrever para algumas pessoas em Boston. Margaret reconheceu alguns dos papéis, cartas com timbres que ela lembrava de ver durante seus anos em Boston. Cornelius Murphy, continuou Ruth, foi demitido de sua última posição em Boston por desfalque. Ele roubou dinheiro de clientes e fugiu para o oeste quando descobriram. A companhia de investimentos que ele diz representar nem mesmo existe. Margaret se sentou pesadamente numa cadeira, segurando Rose mais apertado. Então, tudo o que ele disse, tudo foi mentira, confirmou o Dr. Hayes. Elaboradamente construída, mas mentira mesmo assim. Foi nesse momento que ouviram o som de cavalos se aproximando rapidamente. Margaret olhou e viu Cornelius Murphy cavalgando de volta, acompanhado pelo xerife e 2 deputados. Cornelius parecia confiante, claramente esperando encontrar uma Margaret derrotada, pronta para aceitar seus termos, mas quando viu a multidão reunida no pórtico, e especialmente quando viu Dr. Hayes com todos os documentos espalhados, sua expressão mudou drasticamente. O que está acontecendo aqui? Demandou ele, desmontando com movimentos bruscos. O xerife Williams se aproximou, mas agora sua atitude era completamente diferente. Sr. Murphy, o juiz gostaria de falar com o senhor. Imediatamente. Sobre o quê? A voz de Cornelius havia perdido toda a sua confiança anterior. Dr. Hayes se levantou, segurando um documento oficial. Sobre os documentos forjados que apresentou esta manhã, sobre a identidade falsa que está usando, e sobre as acusações de fraude que estão pendentes contra você em Massachusetts. Cornelius olhou ao redor, vendo pela primeira vez que estava cercado não apenas pela família Harrison,
mas por uma comunidade inteira que havia se mobilizado contra ele. Isso é ridículo, disse ele, mas sua voz tremeu. Vocês não podem provar nada. Margaret se levantou, aproximando-se dele pela última vez. Quando falou, sua voz carregava toda a força e dignidade que havia desenvolvido durante seus anos no Texas. Cornelius Murphy, disse ela, você cometeu o mesmo erro que sempre comete. Subestimou as pessoas ao seu redor. Pensou que poderia intimidar uma família, manipular um sistema legal e enganar uma comunidade inteira. Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Mas esqueceu-se de uma coisa. Quando você ataca uma pessoa que é genuinamente amada e respeitada, não está atacando apenas essa pessoa. Está atacando todos que se importam com ela. Como se suas palavras fossem um sinal, as pessoas da comunidade se aproximaram, formando um círculo apertado ao redor de Cornelius. Não estava ameaçador, mas era absolutamente claro que ele não tinha aliados ali. Mrs. Harrison, disse o xerife, o juiz também gostaria de falar com a senhora como vítima deste esquema. Sua testemunha será crucial para garantir que o Sr. Murphy enfrente toda a extensão da lei. Margaret assentiu. Estarei disponível quando necessário. Cornelius foi levado embora pelos deputados, mas não antes de se virar uma última vez para Margaret. Você acha que venceu, disse ele amargamente, mas sempre haverá outros como eu. Sempre haverá pessoas dispostas a derrubar aqueles que se acham melhores do que são. Margaret sorriu, e havia piedade genuína em sua expressão. Cornelius, essa é a diferença entre nós. Eu nunca achei que era melhor do que alguém. Simplesmente recusei ser menor do que poderia ser. Depois que Cornelius foi levado, a celebração começou espontaneamente. Mrs. Patterson havia trazido sua famosa torta de maçã, Mr. Jenkins contribuiu com cidra fresca, e Ruth havia de alguma forma arranjado uma pequena banda para tocar música. Benjamin puxou Margaret para o lado, longe da festa improvisada. Margaret, disse ele, hoje aprendi algo sobre a mulher com quem me casei. O quê? Aprendi que você não é apenas corajosa quando está sozinha. Você é capaz de inspirar coragem em outros. Esta comunidade inteira se mobilizou porque acreditam em você, no que você representa. Margaret olhou para a festa no seu pátio. Pessoas que haviam começado como estranhos, algumas até como adversários, agora celebrando como família. Não foi só por mim, disse ela. Foi por todos nós. Por a ideia de que pessoas boas podem construir algo melhor quando trabalham juntas. Tommy apareceu ao lado deles, carregando Kate nos ombros e rindo de algo que ela havia sussurrado em seu ouvido. Mamãe, disse ele, Kate quer saber se isso significa que não precisamos nos mudar. Margaret riu, sentindo uma felicidade profunda e pura. Não, querido, não precisamos nos mudar. Esta é nossa casa. Estas são nossas pessoas. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados haviam partido e as crianças estavam dormindo, Margaret e Benjamin se sentaram na varanda, compartilhando um silêncio confortável. Margaret, disse Benjamin finalmente, quando Cornelius fez aquela proposta para você hoje, você hesitou? Margaret se virou para olhá-lo, vendo vulnerabilidade genuína em seus olhos. Por um momento, admitiu ela, pensei em todas as dificuldades que poderíamos enfrentar se recusássemos. Pensei em como seria mais fácil simplesmente ceder. Ela pegou a mão dele. Mas então lembrei de algo que minha mãe me disse quando era menina. Ela disse que a vida fácil raramente é a vida que vale a pena ser vivida. E esta vida vale a pena? Margaret olhou ao redor, para a casa que haviam construído juntos, para as estrelas que brilhavam sobre suas terras legitimamente possuídas, para o futuro que se estendia diante deles, cheio de possibilidades. Esta vida, disse ela, é tudo que sempre sonhei, mesmo quando não sabia que estava sonhando com ela. Benjamin beijou sua mão, depois sua testa. Então construamos mais dela. Juntos. Margaret sorriu sentindo Rose se mexer em seus braços, ouvindo os sons suaves de Tommy e Kate, dormindo em segurança na casa, sentindo a presença sólida de Benjamin ao seu lado. Ela havia viajado milhares de milhas, enfrentado rejeição e humilhação, lutado contra preconceito e manipulação, questionado tudo o que pensava saber sobre si mesma. E no final, havia encontrado algo que nenhuma carta de amor poderia ter prometido. Uma vida autêntica, vivida com pessoas que a amavam, não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa de quem ela era. Sim,
Sussurrou ela para as estrelas, para Benjamin, para o future que aguardava. Construamos mais dela. Juntos. E sob o vasto céu do Texas, cercada pelo amor verdadeiro e pela comunidade que havia ajudado a criar, Margaret O'Brien Harrison soube que finalmente havia encontrado o que sempre estivera procurando, um lugar onde pertencia completamente, uma família que a escolhia conscientemente, e a coragem para ser inteiramente ela mesma. Era mais do que havia ousado sonhar quando subiu naquela primeira carroça em Boston. Era tudo o que uma vida humana poderia oferecer: amor, propósito, comunidade e a satisfação profunda que vem de viver com integridade absoluta.